Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso TraumaCast. Estamos no nosso penúltimo episódio da primeira temporada. Tá acabando, gente. Não sei você, eu já tô ficando com saudade só de pensar que a gente tá chegando no final dessa temporada. A gente teve convidados incríveis. E a convidada de hoje não é diferente, né? A gente vai falar de um tema que é super importante. Vamos falar sobre trauma, sobre dissociação, que é uma coisa mega importante dentro do estudo do trauma. Se você nunca ouviu falar sobre isso, não sabe nem do que a gente está falando, fica aqui, porque pode ser a resposta das suas orações, pode ser um caminho para você entender vários dos seus sintomas. E vamos falar sobre o caminho para a cura. E o que é cura também? Então, hoje eu vou receber uma psicóloga que eu admiro demais, uma especialista em trauma, mestre em psicologia, docente do curso de formação de psicologia, formada em experiência somática, em AEDP. Se você não sabe, cola aqui, que é uma técnica, uma abordagem maravilhosa para trabalhar sobre trauma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E autora desse livro aqui, incrível, ó, Perturbações Silenciosas, a dissociação como trauma relacional. Vou receber hoje Renata Sigol, querida, muito obrigada por estar aqui hoje. Você por me receber, é um prazer, Nath. Tô muito feliz de ter você aqui. Falei certo seu sobrenome? Falou certíssimo. Ah, tá, porque eu achei chique, né? Um sobrenome chique, não sabia se estava dando tudo certo. Mas eu te apresentei um pouquinho aqui pro pessoal, né? A gente se conheceu por conta da experiência somática, me falaram de você e tudo mais. Você estava como assistente num dos módulos de formação que eu fiz e tudo mais. A gente acabou se relacionando e eu fiquei sabendo o quanto que você sabia desse assunto, né? Mas para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho. Quem é a Renata? Tem algo a mais sobre você que eu não falei, que o nosso pessoal tem que saber? Não, eu acho que, assim, é isso, né? Assim, tem essa... Meu trabalho é uma missão, assim, é um serviço. Então, eu diria que é uma parte fundamental da minha identidade é essa, né? Psicóloga, professora, sou mãe. Sim. E nesse caminho de cura também, né? Sim. Como um processo pessoal também. Que lindo. É uma coisa que geralmente une nós, né, que trabalhamos com psicologia, com desenvolvimento pessoal e principalmente trabalhamos com trauma, né, geralmente. Isso é uma pergunta até que eu quero fazer. Vamos lá, como foi que veio isso de você querer estudar trauma, se tornar especialista nisso? Foi por conta dos seus próprios traumas e desafios ou não? Conta um pouquinho pra gente, como que foi esse caminho aí? Então, foi, mas eu não posso dizer assim que eu sabia muito bem que era, né? Tá. Porque, assim, psicologia não foi a minha primeira formação, isso foi uma coisa que já veio, assim, com uma certa maturidade. Nossa, eu quero que você conte disso, porque é muito curioso a sua primeira formação, vai lá. Essa história aí. Então, é uma coisa que é estranho, assim, eu quase não me vejo mais como física, né? Mas a minha primeira formação foi física. E foram alguns anos da minha vida, assim, estudando, fazendo mestrado em física. Foi onde eu tive a felicidade de conhecer meu marido, meu companheiro, né? E muitas pessoas especiais. E trabalhar um pouco essa parte mais lógica, linear, hemisfério esquerdo, que tem seu valor. Eu acho muito curioso você conseguir trabalhar com a lógica, o hemisfério esquerdo e com humanas, né? Psicologia é ciência humana e você fez física. Eu acho isso muito curioso. Mas assim, isso é parte do trauma, né, Nath? Porque a sensibilidade sempre esteve lá, mas parte do meu trauma era, de alguma forma, excluir isso da minha identidade e achar que eu não podia trabalhar com pessoas, né? Então, não me sabia. levou um pouco para isso também. Pra física, essa coisa. Assim, era muito mais fácil trabalhar com números e teorias, né? Mas, assim, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 18 anos, eu entrei bem nova na graduação. Quando eu tinha uns 18 anos, aconteceu alguma bagunça lá no horário que veio uma sala errada e eu entrei numa aula de psicopatologia. Sério? Eu não queria sair dali. Então, assim, alguma coisa em mim já sabia. Que legal. E já via, assim, de onde vem essa coisa de eu querer saber mais sobre isso. Óbvio que tinha a ver com o que estava acontecendo na minha vida, que eu via na minha casa, na minha família. Mas ali ainda tinha um freio de nós. Para mim, trabalhar com o sofrimento das pessoas, isso levou um tempo. Então, mas eu não tinha noção do quanto era. Eu não tinha noção que tinha trauma na minha vida. Eu não tinha noção nem do que era trauma, claro. Como a maioria dos sobreviventes de trauma, né? A gente não sabe. Só que a gente está falando aqui final de década de 90. Nossa. A gente não tinha informação que a gente está começando a ter hoje. Né? Não tinha internet. Sim. Né? Essa disseminação toda da internet. Com certeza. E aí você foi, então, na verdade, você foi fazer mais tardiamente psicologia. Eu fui fazer mais tardiamente. Mas na faculdade de psicologia, a gente quase não ouve falar de trauma. Como foi esse link com trauma especificamente? Como você foi parar nessa loucura aí? Então, eu acho que
Na verdade, teve a ver com todo esse conhecimento de vínculo. Então, a ideia do vínculo veio antes. Porque quando eu fui para a faculdade de psicologia, o meu principal interesse era desenvolvimento e criança. Porque teve muito a ver com o nascimento da minha filha. O nascimento da minha filha abriu essa janela de... Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu estou buscando uma referência de cuidados... E eu não estou encontrando. Então, só que o que aconteceu foi que ainda me assustava um pouco isso. Então, eu fui parar na pedagogia. Nossa! Cheguei a fazer um tempo de pedagogia. E lá, dentro dos cursos de psicologia do desenvolvimento, na pedagogia, eu me deparei com o texto do Bowlby. Nossa, aí... Sobre teoria do apego. Que eu acho que eu me lembro até hoje do título, que eu acho que era Autoconfiança e algumas condições que a promovem. Então, foi esse primeiro contato com segurança, essa palavrinha, segurança. Que legal. E ali eu olhei, eu quero saber mais sobre isso. E nada aqui na pedagogia acho que vai me dar isso. Aí eu fui para psicologia, mas ainda dentro de segurança. E eu acho que a busca pela segurança foi que me levou para o que seria quase que o seu oposto, né? Trauma. Sim. E aí, engraçado isso, porque segurança é uma palavra-chave, né, quando a gente fala de trauma, mas acabou que você começou, então, por aí, pela teoria do apego, estudando desenvolvimento infantil. A grande semente foi, como é que eu passo essa experiência de segurança para minha filha? E vendo assim, meu Deus, eu não sei fazer isso. Tem algo muito errado aqui. Então, incrível. Eu preciso aprender. E é incrível você falar isso, né? Que, bom, o nascimento da sua filha talvez tenha ali exacerbado a sua necessidade de procurar isso, de adentrar esses temas e acabar falando sobre trauma. Mas eu sempre pergunto isso para quem vem aqui, porque eu acho que muitos de nós, a gente vai estudar isso por questões pessoais, como, por exemplo, o nascimento de um filho, mas também por sermos muitas vezes sobreviventes de trauma. E claro, você fica à vontade para responder só o que você quiser. Nós somos um podcast Trauma Informed, porque senão seria muito incoerente. Você está segura aqui. Adoro isso, coerência. Porque senão ficaria muito estranho, né? Então, só o que você tiver confortável para falar. Mas você acha que você também viveu uma história de trauma e que talvez também tenha colaborado para o seu interesse ou não? Se você puder e quiser, né, compartilhar sobre isso. Com certeza, mas isso não era uma coisa que eu percebia, né? Porque aí depois a gente vai falar em dissociação e aí isso fica mais claro, né? Sim. Eu não sabia disso. Eu comecei a me deparar com esse vazio e comecei a ver, conforme eu me deparava primeiro com os desafios da maternidade, né? Que eu cresci com essa ideia de que eu cresci numa família feliz, com tudo muito harmônico. E as mães da minha família não tinham problemas. Então, assim, tudo era muito perfeito. E aí eu precisei começar a olhar para isso, né? E assim, mas peraí, existe isso? Assim, uma criança que não tem problema para dormir, uma criança que não sente medo, que não sente raiva, que não sente tristeza. E aí a coisa, de repente, começou a explodir. Isso não existe. Opa! Porque para você era assim, era uma coisa perfeita? Não era, né? Assim, a percepção que eu tem digo. uma narrativa construída de que é assim. Não, eu nunca tive problema na minha vida. Claro que tinha. A negação e a dissociação leva a gente a fazer Eu tive um pai alcoólatra com transtorno bipolar. Tem uma cena assim, eu com, 12 anos, e meu irmão com 15, talvez, né? E minha mãe num grau de depressão, da gente perguntar um pro outro quem vai pra escola e quem fica, porque a gente tinha medo de acontecer alguma coisa. Nossa. Mas isso era apagado. Sinto muito. E é complicado o quanto vítimas de trauma a gente vai normalizando situações disfuncionais, porque elas são a nossa realidade, e a gente vai se habituando, se dissociando, e é isso, apesar de viver tudo isso, não, eu não vivi nada, tá tudo bem na minha vida, né? Isso é bem comum, né? Em vítimas de trauma. Mas, bom, de qualquer forma, eu acho que também a gente vai falar sobre cura aqui, né? Acho que você trilhou esse caminho de cura e ajuda hoje outras pessoas. Eu acho que isso é muito bonito, assim, é muito bacana. Então, para a gente começar a falar disso, até para deixar todo mundo na mesma página, porque cura é uma palavra um pouco polêmica, né? Pelo menos aqui no Brasil. Acho que nos Estados Unidos a gente fala healing e tem acho que um significado menos problemático. Mas o que é cura para você? E qual é a cura que a gente está falando aqui? Ótimo. Eu acho que é muito interessante porque a gente sabe que tem todo um campo aí da psicologia que
tem um problema com essa palavra cura, né? Sim. E tem motivo para isso, assim. Se você pega, por exemplo, a definição da OMS, né, de saúde. Saúde é um estado de bem-estar, de completo bem-estar físico, psicológico, social, espiritual. Fica parecendo que saúde seria aquela coisa assim, a vida sendo um comercial de margarina, né? Tudo Assim, perfeito. tudo perfeito o tempo todo, né? E é óbvio que isso não existe. Então, não tem como a gente pensar em cura sem pensar em o que é saúde, né? Sim. Agora, se a gente pensa em saúde como autorregulação, né? Ou seja, como essa capacidade da gente subir nos estados de tensão, de desconforto que são próprios da vida, sustentar isso, até que algo no nosso organismo, e o organismo aqui como esse todo corpo-mente, Sim. né? Sim. Até que algo no nosso organismo se movimenta para buscar a solução, a interação com o ambiente que nos traz a solução, e aí a gente experimenta a descida da curva. E isso é autorregulação, né? Até que vem uma nova curva. Capacidade de navegar a vida, né? Não só de ter um mar flat o tempo inteiro. Né? Exatamente. É subir e descer as ondas da vida. Né? Uau, isso é saúde, né? Isso é saúde. E se a gente pensar que isso é saúde, o que é a doença? É quando a gente tem algum prejuízo, algum bloqueio nessa capacidade. Aham. Então, cura seria, na sua visão, se eu entendi direito, a gente conseguir restabelecer nossa capacidade de... Restaurar. Exatamente. A restauração da nossa capacidade de autorregulação e de corregulação, né? Sim. Porque a gente sabe que a nossa neurobiologia está, assim, pré-programada para a gente estabelecer segurança com o outro. Né? Não tem como viver saudável num estado de total solidão. Então, quando a gente tem prejuízos nessas capacidades de autorregulação e de corregulação, a gente adoece. Exato. Então, onde é que está a cura? Na restauração dessas capacidades. Que lindo. E isso é eu acho isso até poético, assim, porque tira essa coisa também ilusória e que é uma falácia. Exato, a cura é eu vou apertar um botão, tudo que eu vivi foi apagado, eu não lembro de nada e minha vida é perfeita e nunca mais eu tenho um problema, né? Não, a cura é a capacidade da gente ter um sistema nervoso saudável, da gente ser saudável. Exatamente. E conseguir, né, surfar as ondas da vida. Repetido, tem até um filme, eu acho, bem antigo, acho que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei que filme é esse. Veja esse filme, vejam esse filme, é muito interessante, porque é uma ficção que seria isso, assim. Como é que seria se a gente tivesse uma maquininha de apagar memórias traumáticas? Uau, o filme conversa disso? Que O legal. filme fala sobre isso, assim, a ficção é que tem, né? Tem alguém que oferece esse serviço. Né? E é um casal que está se separando e que tem muita dor e ele resolve apagar as memórias dela. Uau. E no final eles se reencontram exatamente da mesma forma, né? Mas tem algo ali que está faltando, né? Então, assim, mesmo que você apagasse as memórias traumáticas, os padrões estão lá e estão num outro registro, que não é o que a gente chama de memória explícita, não é o que a gente é capaz de lembrar. Exato. Né? Tá no nosso modo de fazer, de se relacionar, do que eu posso sentir, do que eu não posso sentir. Eu amei isso que você falou, porque eu sei que tem estudos sendo feitos sobre a possibilidade de apagar memórias, eu juro. Tem estudos sendo feitos com relação a isso. Que estão analisando as proteínas, o que está ligado ao armazenamento da memória. Mas, de fato, mesmo que você pudesse apagar as memórias declarativas, né, conscientes de um fato, o seu corpo inteiro é um resultado que você viveu. Teria que apagar você, teria que, não sei, te deletar e te fazer de novo. Eu não conheço esse sentido que você está falando, até fiquei curiosa. Mas é uma assim, loucura, menina. Ouvir falar me assusta, sabe? Pois é, eu acho está sendo estudado. Porque, nossa, essa é uma questão assim, se você pudesse apagar, você apagaria? Eu certamente não. Eu também não. Isso eu não apagaria de jeito nenhum. Mas eu acho que essa nossa fala, ela vem... Até interessante a gente falar, isso vem de um lugar de quem fez algum processo de cura e integração. Acho que quando a pessoa está muito na dor, no trauma, acho que algumas pessoas talvez... Isso que é perigoso, porque elas, num momento de vulnerabilidade e dor, talvez ficassem suscetíveis a falar, beleza, eu quero essa pílula aí para apagar, né? E quais seriam as consequências disso. Porque, querendo ou não sei qual é a sua visão, mas para mim, mesmo as situações difíceis que a gente vive, elas fazem parte de quem nós nos tornamos, de quem nós somos. E, óbvio, eu não estou querendo com isso romantizar sofrimento, não. Seria melhor que ninguém tivesse que passar por certas situações. Mas eu, por exemplo, quando olho para a minha história, certamente não apagaria nada. Mesmo os traumas, né? Eu acho importante né, essa observação sua, assim, da gente não banalizar o sofrimento, né? E não transformar isso num discurso de então eu preciso fazer as pessoas passarem pela dureza da vida porque elas saem mais fortes. Não é isso. Não, não é. Não é isso. É importante dizer que hoje em dia você sabe, na internet o povo vai interpretando o que quer. Porque tem esse perigo, né? Do que fazem com as nossas palavras. Sim, né? sim. E não é isso. Mas uma vez que você passou,
né? E acho que você já falou isso aqui até em outros episódios, que a gente tem uma pessoa queridíssima, a nossa professora, que fala do terrível e do incrível do trauma. Sim, né? Aliana. Que é a Aliana. Então, uma vez que você atravessou o terrível, tem o tesouro lá te esperando, né? Exato. Tem o incrível. Então, Exato. se eu apagasse, eu perderia o incrível também. Né? Exato. Isso é quem eu sou. A Cecília falou uma coisa quando ela veio aqui no episódio que eu gostei muito, que é, uma vez que o sofrimento aconteceu, e a gente não tá aqui fazendo apologia ao sofrimento, mas a vida, a gente vive num mundo desigual, cheio de dualidade, desafiador em milhares de aspectos, então assim, é essa a nossa realidade. Gostaria que fosse diferente, mas é essa. E ela falou assim, uma vez que o sofrimento aconteceu, que a gente não desperdice ele. E isso eu achei potente, acho que tem a ver com isso que a gente tá falando, né? Isso é muito potente. Pois é. E vem cá, uma outra coisa que eu quero te perguntar, sempre que vem um especialista em trauma aqui, eu gosto de perguntar qual é a definição que a pessoa tem de trauma, porque essa é uma outra polêmicazinha que tem. Estamos começando com as polêmicas e definições para ficar todo mundo na mesma página, da cura, mas a própria definição de trauma, isso eu acho às vezes tão curioso, também gera um pouco de polêmica, porque as pessoas querem dizer que é essa definição, que é aquela. Eu particularmente acho isso um pouco uma besteira, acho que cuidar das pessoas em sofrimento é mais importante que a nomenclatura, mas para a gente entender sua visão, o que é trauma para você? Tá bom. Eu acho que é importantíssimo, né? A gente fazer essa, talvez seja a minha mente bem acadêmica. Professora de psicologia é isso, né, amores? Assim, os conceitos. Vamos suportar todo mundo na mesma página. Às vezes a gente se embola na linguagem, a gente está usando a mesma palavra para falar de coisas completamente diferentes. É mesmo. E há que se ter esse cuidado, especialmente hoje em dia, onde as pessoas têm muito acesso à informação e às vezes muito pouco cuidado, né? Com Sim. de informação que é difundida, né? Sim. Então existe sim essa polêmica sobre trauma, porque por um lado a gente tem a tradição dos manuais de psiquiatria, né? No qual vem mudando e tem todo um movimento, né, dentro da psiquiatria para promover mais mudanças, né? Por exemplo, Bessel van der Kolk, que é uma pessoa famosa que está lutando aí para mudar, né, o conceito de trauma, trazer para o trauma complexo, para trauma de desenvolvimento, que ainda não é possível. Né? Então, às vezes, fica muito dentro daquilo, né? É TEPT. Para ser trauma tem que ser isso. Né? E aí você reduz trauma a um conjunto de sintomas. Né? Não é assim que a gente está vendo hoje em dia. Né, dentro desse campo que está nascendo aí da psicologia, né, de como é que a gente trabalha com trauma, a ideia é trauma não está no evento. Essa é uma frase muito famosa do Peter Levine, né? Muito famosa. O trauma não está no evento, o trauma está na desorganização que se estabelece no organismo. Uau! Sim, essa é uma visão bem... Isso para você é trauma, então? Isso para mim é trauma. Né? Agora, tem muita coisa por detrás dessa definição, né? É uma desorganização, um estado potencialmente duradouro. Isso é importante também de falar, né? Porque pode acontecer depois de um evento desafiador uma desorganização momentânea. Exatamente. Que não se perdura no tempo. E daí a gente não vai falar em trauma, né? Ou em traumatização, né? Porque, assim, uma coisa é o evento intenso que promove uma desorganização temporária, né? E aí algumas pessoas vão chamar isso de trauma, mas que o organismo logo se recompõe e tá tudo bem se a pessoa não ser traumatizada. Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala em trauma aqui, a gente está falando de um processo de traumatização. Então, que é algo potencialmente duradouro, no sentido de que esse estado de desorganização, e essa desorganização é total... Né? Então, ela inclui o corpo, ela inclui a nossa fisiologia. Sim. No princípio, isso não se resolve pelo tempo. A princípio, você está sendo gente boa, porque eu não sei se resolve, vou deixar passar o tempo cura todas as feridas. Isso não é verdade para trauma, né? Não, tudo passa, o tempo cura. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Infelizmente, né? Eu sempre brinco que se fosse todo mundo na terceira idade, gente, estava lindo, maravilhoso. Ninguém tinha um problema emocional, né? Sim, com certeza. E isso é importante, essa questão da gente tirar um pouco o foco do evento. Eu acho que tem uma concepção geral, assim, talvez das pessoas que não estudaram muito esse tema, de que trauma é necessariamente um evento de choque, né? Um evento avassalador, divisor de águas, provavelmente que vai gerar TEPT, né? E essa coisa que, conectada com o evento, e eu acho que tem muito a ver com a experiência interna da pessoa, com como ela se desorganizou. E também tem já estou começando com polêmicas, tudo bem aqui, Renata? Tá ótimo. Tô aproveitando que é a professora, né, gente? Eu gosto das polêmicas. Cara, eu tenho achado um pouco confuso. Você até já compartilhou isso comigo também, eu acho. Se eu não tô doida. Se não você me corrige. Falar que
teve o evento desafiador e ele é trauma. Daí, se ele gerou sintomas de longo prazo, ele é traumatização. Eu tenho preferido, se ele não gerou traumatização, chamar de experiência adversa, experiência potencialmente traumática. Eu tenho ficado... Eu acho que gera um pouco de confusão. Como você vê isso? Eu gosto disso. Assim, quando eu escrevo, que eu tenho mais cuidado, né, com a nomenclatura, eu costumo chamar de experiência potencialmente traumática. Pois é. Essas experiências que são de altíssima intensidade ou que são simplesmente experiências repetidas, não precisam ser de altíssimas intensidades, mas que têm um potencial de bloquear alguma coisa. De recursos de saúde, de flexibilidade, né, da gente perder incapacidade de adaptação. Mas que não necessariamente vão levar a esse resultado. Exato, né? Tem os eventos difíceis, desafiadores, todo mundo vai viver experiências potencialmente traumáticas. Nem todo mundo, embora a maioria, vai viver traumatização, que é quando essa experiência deixa marcas e impacta. E é importante a gente não colocar tudo no mesmo saco também, né? Sim, porque senão tudo é trauma também. Eu venho aqui de um lugar de fala de uma mulher branca, de classe média, né? Tem certas realidades que eu não vivenciei no meu corpo, nunca vou vivenciar. Sim. Né? O que não significa que os outros eventos, né, não sejam eventos potencialmente traumáticos, a gente não precisa olhar para eles. Mas acho que, assim, dentro disso, a gente precisa reconhecer a desigualdade também. Nossa, esse é um tema muito importante da gente falar. E eu sinto que ele é pouco falado ainda. Porque trauma é pouco falado de qualquer forma, né? Mas eu conversei muito sobre isso também no episódio com a Maia, que veio aqui, ela é educadora parental. A gente estava falando mais num contexto de como, às vezes, é violento, por exemplo, virar para uma mãe que está numa vulnerabilidade social, econômica, que está vivendo outros tipos de violência e falar assim, mas você não está estudando educação positiva, mas você está traumatizando seus filhos, mas você... Então é muito complicado também, porque tudo que a gente vai falar que potencializaria essa cura ou permitiria não está acessível para as pessoas, elas estão ali num estresse contínuo. Como é que é isso, né? Tipo, tratar... A gente está falando do Brasil, vamos lá. As pessoas estão vivendo situações desumanas, né? Um estresse diário, contínuo, todo santo dia. Luta e fuga todo santo dia. Dissociação todo santo dia. Como é que a gente fala de trauma, de cura de trauma para essa população? Pois é. Eu ouvi outro dia de uma amiga, né, negra, falando assim, a minha realidade é luta e fuga o tempo todo. É um ataque inescapável o tempo todo. Exato. Né? Como é que a gente pensa nisso? A gente precisa pensar maior também. Isso está começando, né? Eu acho que sem política pública, sem dar um mínimo de dignidade, um mínimo para fazer as pessoas se sentir segura, eu acho que, infelizmente, é importante, a gente tem que falar de trauma, mas fica circulando na elite da sociedade econômica, digamos assim, fica circulando de forma limitada, né? Esse é um problema. Acho muito importante trazer sobre isso. Mas agora, trazendo mais um conceito, antes da gente seguir em frente e poder, que eu quero explicar para vocês aqui esse livro maravilhoso de Renata. O Gabor Maté, ele tem uma frase que me lembra muito esse trabalho que você fez aqui nesse livro, e ele fala assim, que o efeito mais avassalador do trauma é a dissociação. Ele fala isso, né? E dissociação é um termo muito amplo, né, na psicologia e na psiquiatria, inclusive usado com trocentos significados diferentes, e isso eu acho que gera aquele problema de comunicação que você trouxe, que é a gente está usando a mesma palavra, mas a gente está falando da mesma coisa. Então, antes da gente falar aqui sobre o livro, até porque ele fala de dissociação, o que é dissociação nesse contexto que a gente está falando de trauma e no contexto do seu livro, né? Então, isso é um campo tão polêmico e tão extenso, né, que eu dediquei um capítulo para isso. Porque quando eu comecei a estudar dissociação, eu fui vendo exatamente isso. As pessoas estão usando a mesma palavra para falar de coisas muito diferentes, né? Assim, aí a gente volta lá no Janet, né? A época do Freud, veio antes do Freud, que talvez tenha sido, né, o pioneiro nos estudos do trauma. Sim. E que vai propor dissociação, né? Não como um mecanismo adaptativo, mas dissociação já como o próprio estado de desorganização, né? Quando quebra, quando fragmenta. Então, assim, talvez para as pessoas entenderem, a gente funciona com... Se a gente está saudável, né? A gente funciona com todos os nossos processos integrados de memória, atenção, percepção, emoção, né? Tá tudo junto. Tá tudo num conjunto harmônico, uma coisa se comunicando com a outra. A dissociação, como o Janet, né, propõe,
é essa fragmentação desses processos em que o próprio senso de self da pessoa é quebrado de alguma forma. Então, esse é um processo muito, muito profundo, porque a gente está falando de um senso básico de quem eu sou, né? De eu estou aqui, eu estou viva, eu estou presente. Mas é claro que isso tem vários graus. Sim, importante falar isso também. Então, essa é uma das polêmicas, né? Existe um contínuo em que tem uma dissociação patológica e uma dissociação não patológica? Existe? Eu acredito que sim, porque depois a gente tem outros estudos, né? Por exemplo, em neurociências, né? Quando a gente tem teoria polivagal e a gente vê, por exemplo, o próprio processo de congelamento, né? Quando você olha para o congelamento como uma resposta de base biológica, para quando você tem um alto grau de ativação, né? O famoso gambá se finge de morto. Né? Exato. A gente usa essa expressão se finge de morto. Não é se finge de morto. O gambá não pensou, peraí, deixa eu fingir aqui para o coiote ir embora. Exato. O organismo dele desarmou porque tem uma chance maior de sobrevivência. E isso é adaptativo. Sim. Passou o coiote, o gambá começa a se sacudir todo e sai, sobreviveu e está tudo bem. E a gente tem isso também. Então, essa é uma resposta dissociativa, resposta de congelamento. É altamente dissociativa. Né? A gente também chama de dissociação. Isso é patológico? Não. Não, no princípio não. Né? Se isso acontece uma vez, você tem uma situação em que você se vê preso em algum lugar, sobe uma alta carga, você não pode nem lutar, nem fugir, seu corpo desliga. A gente viu agora, recentemente, aqui no Rio, infelizmente, né? Uma situação com reféns lá na rodoviária. A melhor coisa a se fazer nessa situação, e o corpo normalmente sabe, ficar bem quietinho, parar. A melhor chance que você tem de sobreviver. Né? Algumas pessoas vão se recuperar disso, o corpo vai sair do congelamento e tá tudo bem. Então, foi uma resposta altamente adaptativa. Ou seja, né, só para adaptativa, às vezes é uma palavrinha, né, se você não é muito da psicologia, ou seja, que está de acordo com o que é funcional para essa pessoa, de acordo compatível com a situação que está acontecendo. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não. Mas por aí, né? É bem isso. É assim. Uma resposta capacidade adequada. de adaptação, de flexibilidade, isso é saúde, né? Exato. Isso é que é Ou seja, se você tá numa situação de refém e você pôde se dissociar para se defender, se desconectar para se defender, que bom. Então, isso é saudável, isso não é patológico, né? Ou seja, não é toda dissociação, isso é uma coisa importante, porque também a gente começa a falar que o trauma leva à dissociação e a dissociação é problemática, e daqui a pouco tá todo mundo achando que todo estado dissociativo é necessariamente patológico, que não é. Por exemplo, quando a gente vai meditar ou quando a gente está conectado com a gente em estados de expansão de consciência, em estados criativos, a gente também vai acessar estados que a gente poderia chamar de mais dissociativos, ou não? Você não chamaria assim? Aí a gente abre, talvez, um campo para outra polêmica. A gente está nas polêmicas. Para outra polêmica, que é, claro que você pode acessar estados dissociativos, né, em experiências de meditação, de consciência alterada, e aí o quanto eles podem ser adaptativos e o quanto eles não podem, né? Eles podem ser as duas coisas, muitas né? pessoas traumatizadas recorrendo à meditação e há que se ter cuidados com isso. Sim, boa. Não, bom adendo. Adorei que você fez esse adendo. Explica bem esse adendo, porque pode ser as duas coisas, né? A gente pode ter um estado de expansão de consciência, de alteração de consciência, onde eu tenho um estado dissociativo, mas ao mesmo tempo é um estado adaptativo, e pode ser fuga também, né? Pode ser usado como... Ele pode ser só a repetição de um padrão, né? Porque, assim, vamos voltar para o exemplo, né? Se a pessoa sofreu um sequestro, olha que experiência de altíssima intensidade. Sim. Né? Com potencial traumático. Sim. Né? Mas pode ser que tenha toda uma história dela, e provavelmente de vínculo seguro aí, que a protege, que ela tem uma capacidade boa de regulação, ela sai dali, ela é acolhida, o corpo descarrega, e ela não saiu traumatizada dali. Enquanto que outra pessoa pode acessar esse congelamento e não sair desse congelamento. E aí, de repente, ela começa a ver a vida naquele estado meio zumbi, né? Bom, aí a gente tem um processo de traumatização. Aí imagina que essa pessoa que criou um estado, que ela já está num padrão dissociativo, ela vai buscar um processo de meditação que ela vai começar a se ver fora da terra, fora do corpo, e pode ser muito agradável isso. Pode. Né? Ainda tem isso? Porque traz uma anestesia, né? Pode ser muito agradável, mas isso está promovendo algum tipo de processo de cura?
Ou é apenas essa repetição da anestesia, da dissociação, da necessidade de se desconectar, né? Não, isso faz muito sentido. Mas, só para deixar um pouco mais claro, porque, assim, o Gabor Maté fala, né? Eu trouxe essa frase, que a dissociação é o efeito mais avassalador do trauma. Para quem talvez não tenha conseguido transferir para a sua vida pessoal, assim, porque eu concordo com ele em muitos aspectos, porque, de certa forma, quando essa dissociação ela vai indo, quanto mais ela vai para um espectro mais patológico e mais intensa, a pessoa acaba se desconectando dela mesma. Desse self, foi isso que você falou. A pessoa ela não sabe quem ela é mais, quais são os limites, o que ela gosta, o que ela não gosta. Enfim, vai ficando... As próprias sensações. Das sensações do né? corpo. Porque, assim, como é que você vai saber quem você é? O senso de self, inicialmente, é um senso de self corporal. E depois a gente vai construindo, né? Outras camadas nesse processo aí, né? Sim, sim. Mas, num estado desses, você perde a conexão com o seu corpo. Então, como é que você vai saber o que você gosta, o que você não gosta, os seus limites, o que te invade, o que você precisa, as suas necessidades, se você não tem contato com o seu corpo? É porque o trauma dói tanto que é quase insuportável sentir, né? Então, e é uma resposta natural do organismo tentar de alguma forma se proteger de sentir a dor. Mas você consegue trazer, então, alguns exemplos, talvez, um ou dois, só para ficar claro para as pessoas, de como esse processo dissociativo vai acontecendo, para que elas talvez se perguntem, será que eu estou um pouco dissociada? Será que isso está acontecendo comigo? Tá. Você consegue dar um ou outro exemplo? Bom, então, quando a gente estava falando desse contínuo de dissociação. Né? Boa. Então, a gente costuma pensar na dissociação, tem esses dois campos da dissociação, né? Tem o campo mais fisiológico da dissociação, dessa desconexão com o próprio corpo. Então, assim, talvez... É difícil porque para as pessoas perceberem que estão dissociadas, pode ser um pouco como você pedir assim, quem não está na sala, levanta a mão. Exato. Como é que a pessoa que está dissociada vai perceber que está dissociada? Em geral, precisa de alguém ou alguma coisa que acontece normalmente quando você encontra segurança e aí você consegue sentir, aí você percebe que você estava dissociada. Né? Uau. Mas se a gente for falar conceitualmente, né, assim, tem essa experiência que é uma experiência fisiológica, né, da dissociação, então, que é marcada realmente por todo o metabolismo diminuir, né? Então, assim, tônus muscular, né? Muito enfraquecido, então a pessoa muitas vezes está hipotônica, aquela vozinha mais baixa, né? Pouca expressividade, um olhar às vezes que fica muito perdido. Então isso marca essa experiência, né? Uma respiração curtinha. Mas por outro lado, tem os aspectos que são considerados mais psicológicos e que normalmente a gente vê mais com relação ao trauma complexo, né? Que é aquilo que a gente chama de cisão. Então, o que é uma cisão no senso de self? Todos nós temos muitas partes. Quem faz um trabalho lindíssimo sobre isso é o Richard Schwartz, né? Sim. Da terapia do IFS. Já falamos sobre isso. Que bom que vocês já falaram. Tipo, um pouco, né? Não profundamente. Essa ideia dele não é nova. Essa ideia você vai encontrar, né? Por exemplo, pessoas como o Jung, que trabalharam muito com isso, né? Com as partes que todos nós temos. Assim, a nossa personalidade é múltipla. Mas é múltipla. Eu posso ter, sei lá, uma parte que é um crítico interno, né? Que se eu, sei lá, digamos que eu derrubo essa jarra d'água que vai falar, ai, sua anta, olha o que você fez, né? Então, isso é uma parte minha. E eu posso ter outra parte que, sei lá, cuida de mim e fala, não, peraí, calma. Ih, olha só o que está acontecendo. Nós temos partes e tá tudo bem quando essas partes estão conversando entre si, nenhuma delas nos toma. Né? Num processo de cisão, é como se as partes que compõem as nossas personalidades, elas já não conversam mais entre si. A experiência interna o extremo seria aquilo que a gente chama de transtorno dissociativo de identidade, que antigamente se chamava de personalidade múltipla, né? Esse seria um extremo. Tem muita romantização aí nos filmes e tal, né? Saiu bastante filme sobre isso. Né? Mas a experiência de cisão, ela vai falar disso, que uma hora eu tô num estado, outra hora eu tô num outro estado, completamente diferente. E quando eu acesso um, eu não tenho acesso ao outro. No extremo, você tá falando, né?
Mas você acha aí que... você já tem um contínuo disso. no O contínuo. extremo É o transtorno, ok. é o transtorno, Aham. né? Mas tá E falando às que vezes acontece em graus menores que no transtorno em também. graus menores, em graus menores. Você não precisa ter identidades, né? Como é um transtorno dissociativo de identidade. A pessoa ora, de repente ela é tomada por uma experiência de uma identidade, às vezes tem até nome, Sim, e depois ela apaga isso e ela pode não lembrar, sim. né? Mas a Sim. gente não, isso aí é um extremo, a gente não está falando disso. Quando a Sim. gente fala de cisão, né, pode ser uma experiência do tipo, se eu estou num estado muito raivoso, por exemplo, se eu me chateei com uma pessoa que é minha amiga queridíssima, que eu amo, mas em algum momento algo estremeceu e a minha raiva toma conta, e de repente aquela pessoa é um monstro para mim. E eu não consigo mais acessar nada, né? Um interruptor de ali, né? conexão, um interruptor Isso é bem característico de traumatização, né? de trauma complexo, especialmente, né? De não conseguir ter ali o dimmer, né? De poder realmente estar integrado com todas as informações que estão ali, as partes e as informações. Essa pessoa, ela é minha amiga, isso aconteceu e eu gosto dela e ao mesmo... Não, é como se você é tomado por aquilo, né? Eu vejo isso muito na clínica com pessoas que tendem a ficar violentas, por exemplo. Né? E aí, no momento em que rompe a violência e que é, infelizmente, resultado de processos de traumatização, a pessoa realmente ela perde o controle, ela é tomada por aquilo. Sim, sim, isso é bem característico, né? E eu gostei muito que você trouxe, assim, eu também acredito a dissociação como esse espectro, assim, que vai ir desde uma dissociação que pode ser adaptativa, até, por exemplo, estados onde a pessoa, por exemplo, a própria amnésia dissociativa, que é tão comum do trauma, né? Que a gente não lembrar o que aconteceu nas situações traumáticas, ou então... E pode ir ficando mais complexo, como, por exemplo, a pessoa ter brancos e parar num lugar, não lembrar que parou. Sim. Ou então se E, perceber... ao mesmo tempo, isso no extremo não patológico, né? A gente tem experiências dissociativas de, por exemplo, você sai do seu trabalho e dirige até em casa e não lembra do caminho que você fez. Você guardou sua chave em algum lugar e você não lembra onde você guardou. Isso é uma experiência de... Eu tenho um pouco disso, gente. Isso é patológico, todo mundo tem. Tô assistindo uma aula, daqui a pouco eu começar a dar a viagem. Opa, onde é que eu fui aqui? O que aconteceu? Voltei, terra chamando. Isso, então, isso estaria dentro de uma experiência normal dissociativa, desde que isso não comprometa a sua vida, né? Experiências normativas. Não esteja acontecendo uma frequência que gere sofrimento e problemas, enfim. Tudo. Agora, só para deixar claro, isso é uma polêmica. Você vai encontrar teóricos, pesquisadores que defendem que existe esse contínuo, né? E outros, e aí a gente pega a tradição lá do Janet, que foi o pioneiro, vai dizer, não, dissociação é patológica. Eita, então tem essas duas visões. Tem essas duas visões. Discordo respeitosamente de Janet, mas a gente aprende com... Eu também tô mais por aí, né? Que existe esse contínuo. Bacana. Então a gente falou aqui, para vocês entenderem, que um dos principais temas do nosso podcast hoje é dissociação, que é essa fragmentação que acontece, né? Me corrija se eu estiver errada, entre a gente e o nosso corpo, nossas sensações, entre a gente e o nosso self, o nosso senso de identidade, entre a gente e as nossas memórias, entre a gente, enfim. E por aí vai, né? E a gente até já adiantou uma pergunta que eu ia fazer, que era diferenciar a dissociação patológica da dissociação que a gente poderia chamar de adaptativa. Tem alguma dica que dê para dar? Ou era aquilo que você estava falando da perda de tônus? Como a gente pode perceber, talvez, assim, essa diferença? Olha, Nath, eu acho que a principal diferença, mas que é muito difícil da pessoa avaliar cognitivamente, mas talvez tenha uma avaliação que é muito mais fácil, que é o grau de sofrimento em que você entra e como é que você está funcionando na sua vida. Porque a principal consequência, e por isso, talvez essa frase do Gabor Maté, né? Assim, a principal consequência avassaladora é a dissociação, né? Porque a dissociação vai resultar num prejuízo na sua capacidade de funcionar no mundo. No momento que ela vira um padrão, né? Não é uma coisa pontual, você perde incapacidade de flexibilidade, de lidar com as diferentes situações. Sim, sim. Eu acho que a palestra que ele falou isso, ele estava dizendo muito no sentido, principalmente da desconexão com o seu self. Porque quando você se desconecta do seu corpo, das suas memórias, vem uma sensação difícil, você automaticamente desconecta. Principalmente do sentir. Se você está em um padrão dissociativo, que você se desconecta do seu sentir com frequência,
você está desconectado da vida. Porque o que acontece com as pessoas que estão num padrão mais patológico dissociativo ou uma dissociação um pouco mais grave é que elas começam a não se sentir vivas, elas não estão realmente presentes. E aí é como, parece que tem uma qualidade, um brilho, algo que tem a ver sobre estar vivo que vai se esvaindo. Então, era um pouco nesse sentido que ele estava falando. Não sei se você concorda e se isso faz sentido para você. Tem uma perda de vitalidade, de energia, de capacidade de conexão. Né? Isso tudo são sinais de que existe um processo dissociativo. E eu me sinto assim, eu me identifico com isso que ele falou, porque eu, quando ainda estava... Porque hoje eu me considero não sei se a gente pode falar assim, uma ex-traumatizada, uma traumatizada em remissão, em recuperação, em cura, não sei qual termo. Eu ia dizer assim, ex-traumatizada, não sei se eu gostei desse termo, não. Em remissão, melhorou. Melhorou. É uma pessoa que era altamente traumatizada e hoje eu consigo perceber o meu sistema nervoso operando na grandíssima maioria do tempo em normalidade, de uma forma assim, inspirada. Mas quando não era esse o caso, quando o trauma estava gritando aqui, eu vivia estados de congelamento. E a gente sabe, se você não sabe assim, mas o congelamento ele esconde também uma carga muito grande, uma sobrecarga muito grande, né? Dissociação é porque o corpo não aguenta mais, então tem uma sobrecarga ali por trás da dissociação. E como tinha uma sobrecarga, eu me sentia meio morta em vida e eu não tinha essa falta da vitalidade, eu sentia como se eu não tivesse energia para fazer nada. Então era como se tudo fosse muito mais difícil. Viver era muito mais difícil. Fazer coisas triviais, às vezes, era muito difícil. Às vezes, sim, as pessoas relatam, às vezes, você levantar da cadeira para buscar uma água parece uma coisa impossível. Exato, e isso é complicado. E também é aí onde talvez o trauma comece a fazer interface com outros transtornos, não só os transtornos dissociativos, né? Tanto que no DSM, a seção de transtornos relacionados a trauma e estressor está próximo dos transtornos de ansiedade, dos transtornos dissociativos e também dos transtornos mais do espectro depressivo, né? Então... Sim, e é importante a gente lembrar disso, porque a gente está falando de sintomas mais de desvitalização, de perda de energia, né? E que, sim, são típicos desse processo, mas tem o outro lado, né? Não é à toa que está perto dos transtornos de ansiedade. Sim. E não é comum a gente ver pessoas ciclando muito rápido de um para o outro, né? Então, porque como tem muita carga, sim, só que o congelamento vem cobrindo e paralisando, mas a carga está lá. Exato. Então, às vezes as pessoas se vêm saindo disso para uma experiência insuportável, de algo, né, de uma ansiedade que parece que não cabe dentro de si. Esse ciclar entre esses estados também, né? Sim, também, de alguma forma. Também é um indicador. É característico, né? Era o que acontecia comigo também. E, bom, a gente já falou aqui sobre as consequências principais da gente viver num padrão dissociativo. E aí, para a gente daqui a pouco conectar isso com a teoria do apego, eu quero falar da teoria do apego, porque você falou que foi nesse lugar que você começou os seus estudos e foi parar na questão do trauma. Isso tem muito a ver também com o seu livro, por isso que o subtítulo é a dissociação como trauma relacional. E embora a teoria do apego seja muito mais conhecida do que as teorias de trauma que a gente está falando aqui, eu acho, você me corrija se eu estiver errada, eu acho que as pessoas talvez saibam, mas caso alguém não saiba, é óbvio, teoria do apego tem cursos que duram anos, não estou pedindo para você explicar tudo que tem para explicar, porque não teria como, mas se a gente pudesse assim fazer, olha que tarefa difícil, eu sei, uma introduçãozinha assim, o que é a teoria do apego? Para as pessoas entenderem. Difícil e ao mesmo tempo divertida, né? Porque se me deixar eu fico 5 horas falando sobre teoria do apego. Sim, mas é um desafio, né? Explicar um desafio tão brevemente. O que é a teoria do apego? Bom, a teoria do apego ela vai nascer com um psicólogo e psiquiatra britânico chamado John Bowlby e com uma psicóloga americana-canadense chamada Mary Ainsworth. E é muito importante que as pessoas estão falando do Bowlby, né? Então, vamos incluí-la também. Que tem uma mulher aqui pioneira, né? Ali, trabalhando no começo do século XX, num momento em que tinha tanto espaço assim para as mulheres na ciência. Uau, boa. E em paralelo, né, eles começam a trabalhar com essa ideia de segurança num contexto ali de pós-Primeira Guerra e logo depois Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, né?
E isso é importante porque uma guerra vai ter um efeito muito grande na população de separações, Uau. de mortes, né? Lutos. Perdas aí. Então tem um contexto importante. E os dois começam a trabalhar em paralelo com essa pergunta sobre segurança. E dentro dessa ideia de segurança, qual é a importância do estabelecimento da segurança nas nossas primeiras relações de vínculo, né? Ou seja, de laço afetivo, para a saúde mental? Só isso, só essa. Só essa pergunta. Que pergunta incrível. Né? O que, pra gente, hoje em dia, 2024, pode parecer assim... Como assim? Óbvio que é importante você se sentir seguro. É óbvio, né? Numa época em que não era nem um pouco óbvio. É muito louco pensar que não era óbvio, porque não tem tanto tempo assim, né? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra de uma pesquisadora contando também um médico desses pioneiros que ousou sugerir que os médicos lavassem as mãos antes de fazer o parto de uma mulher, porque ele estava vendo que provavelmente tinha uma responsabilidade dos médicos, né, na incidência de um processo de infecção e tal. Numa época, ele foi execrado. Mentira. Sugerir isso, fazer pesquisas sobre isso. Hoje em dia, pra gente, é óbvio, né? Sim. Não era. E também não era ali, né? Quando a gente tá falando aqui, assim, década de 40, 50, quando eles começam a pesquisar. Então, bem ali, contexto de Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, né? Então, numa época em que, por exemplo, existiam práticas de você... Se uma criança pequenininha, 2, 3 anos... precisasse passar por uma cirurgia, não podia o cuidador estar perto. Nossa. Ela ia para o hospital e ficava sozinha com a equipe médica. Ai, meu coração dói. Dói, né? Dói. As pessoas achavam isso normal. O Bowlby conta a história dele como... Ele vem de uma família que tinha lá um título de nobreza. O pai dele era cirurgião da Casa Real britânico, né? Uau. Então, assim, essa educação britânica em que ele via a mãe no máximo 1 hora por dia na hora do chá. Nossa. E o resto era babá. E qual o problema da babá? Ele deu sorte. Teve uma babá maravilhosa. Mas a babá pode ir embora a qualquer momento. E quando foi, né? Deu sorte de ter ficado durante a primeira infância dele, até talvez 5, 6 anos. E quando vai, é um trauma enorme na vida dele. Porque a cuidadora, né? Principal figura de vínculo, de um dia para o outro não está mais lá. Ai. Né? Então isso gera essa sensibilização nele, para a partir da experiência dele, começar a pensar isso. Bom, a gente está vendo agora uma época de guerra em que a gente está vendo, naquele contexto lá da Inglaterra, as crianças sendo mandadas para os campos, né, para a parte rural, por causa dos bombardeios, além de perdas, órfãos e tudo. E ele começa a pesquisar isso, por exemplo, indo observar essas crianças no hospital. Então, perda, separação. E na guerra teve muita separação, né? As crianças? Claro, né? Muita. Especialmente ali, né? Londres, a cidade sendo bombardeada, né? Então, e aí, lá para a década de 50, ele faz uma publicação de uma monografia para a OMS, que se chama Cuidados Maternos e Saúde Mental, que é uma das primeiras pesquisas que a gente tem sobre isso. Mary Ainsworth, junto lá no trabalho de doutorado dela também sobre segurança, né, e meio em paralelo, onde ele conclui que existe uma relação importantíssima entre a qualidade de cuidados maternos e a saúde mental das crianças e dos adultos que elas vão se tornar. Isso abre esse campo, né? Só que, vamos pensar que ali era um contexto dominado pela psicanálise. Ele vai ousar falar diferente, por exemplo, trazer o corpo, trazer a biologia, né? E ele foi corajoso em muitos aspectos. Por isso ele foi expulso da sociedade analítica lá dele. Que a gente lembre disso quando a gente está querendo falar de coisas que ainda não estão no mainstream, né? Vai ter resistência, a gente não vai. Vai ter resistência. Então, a principal ideia que ele lança aqui, eu vou falar deles juntos, né? Dos dois. É que esse impulso que nós temos de buscar segurança, proteção, e aqui segurança não é segurança como ausência de perigo. É segurança como uma experiência interna de segurança, né? Ou seja, segurança como o oposto de um estado fisiológico interno de medo, de ameaça. Se você deixa um bebê sozinho chorando no berço, supondo que você deixou ele completamente seguro, quentinho, alimentado,
não tem nenhum perigo real de ameaça à vida dele. Uhum. Mas ele não está em segurança. A experiência dele, se ele está ali chorando sozinho, não é de segurança. Então, é importante que a gente entenda isso. Segurança como uma experiência sentida de segurança. A sensação interna de segurança, não exatamente Não é o tem a comida coberta. tem perigo, não tem perigo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, tá chorando por quê? Não tem perigo, não tem nada acontecendo. Não, gente, não é assim. Sim. Né? Não Importante você explicar isso, esse conceito de segurança nesse sentido, né? E aí ele vai propor, a partir dos estudos dele, que nós, seres humanos, assim como os outros mamíferos, né? Então aqui dentro do campo da biologia, temos esse impulso de base biológica de buscar proteção, segurança em outro ser humano da mesma espécie, e esse outro não é qualquer um. É um que é preferido sobre os demais. E aí vamos lembrar que ele estava num contexto cultural ali. Hoje em dia a gente pode pensar diferente, não precisa ser um só. Né? Mas não é qualquer pessoa. Não adianta ser uma enfermeira ou uma babá se aquele bebê se apegou àquela pessoa, que pode ser a mãe, pode ser a avó, não dá para você trocar. Né? Então, e ele vai dizer que isso é de base biológica, isso é revolucionário. Isso é revolucionário, eu tava pensando Isso é nisso agora. revolucionário. Porque isso faz. Quando ele diz que o impulso pelo apego, pela conexão, pelo vínculo é de base biológica, ele está falando sobre a nossa constituição enquanto seres humanos, sobre a nossa natureza. Exatamente. Para não Isso ser é aquilo que revolucionário. você fala de, isso é mimimi. Não, isso não é mimimi. Né? Isso é de base biológica. Da mesma forma que se você não beber água, você morre em 2 ou 3 dias. Se você não respirar, você morre em alguns minutos. Sem vínculo Né? também. Sem vínculo, completamente sem vínculo. E, infelizmente, a gente tem registros dessas experiências. A gente tem porque acho que as questões éticas ainda não estavam tão em voga, né? Não estavam tão em voga. Foram feitos registros, inclusive, na Alemanha nazista, mas até de pós-guerra, né? O René Spitz foi um psicanalista que estudou isso, né? Nos órfãos, e vendo que se não tem nenhuma possibilidade de vínculo, então você deixa um bebezinho humano alimentado, né, hidratado, aquecido, higienizado, mas mesmo assim sem vínculo, aquele bebê murcha e morre, né? Eles morriam, isso é bem impactante. É. E é revolucionário porque aí a gente está falando, eu gosto muito de falar do nosso design natural. Como a biologia, como o universo, Deus, ou se você é ateu, enfim, os átomos fizeram a gente ser. A gente tem isso como impulso biológico, então isso faz a gente repensar filosoficamente tudo. Como a gente vive nossas relações, as intervenções terapêuticas e psicoterapêuticas que a gente faz. Eu acho que muda o olhar para tudo. Não sei se você concorda. Tudo, e por isso é revolucionário, né? Porque isso leva a gente a uma conclusão que é muito profunda e que vai na contramão de muitas coisas da nossa cultura contemporânea individualista, né? Que não tem como ser saudável em estado de solidão. A nossa neurobiologia foi programada para a gente encontrar saúde na conexão com o outro. Exato. E a pandemia mostrou isso um pouco para as pessoas. As pessoas começaram a ficar num estado de sofrimento psíquico muito grande depois de ficarem isoladas tanto tempo. Né? E por mais que isso que muitas delas tinham ali alguma conexão em casa com seu parceiro, parceira, filho, filha, mas eu acho que também foi uma oportunidade da gente ver na prática o quanto a gente vai adoecendo, né? Sem vínculo, sem conexão. Nossa, eu amei não sei se você terminou, mas esse resumo que você fez, assim... Tem muita coisa ainda aí, né? Essa é a ideia principal, né? Base biológica. Sim. E aí... só pra gente fazer mais um... Eu adorei que você conseguiu resumir de um jeito muito bacana, então vou lançar mais um desafio. Tá. Porque aí ele vai falar dos tipos de apego. Eu sei que esse também é outro tema gigantesco, daria pra falar horas, tipos, subtipos, enfim. Mas se você pudesse resumir os principais tipos de apego, Tá. Você acha que é possível também, Eu rapidinho? acho que é possível. Eu acho que a gente tem que partir dessa noção, né? De, assim, o que é vínculo, para essa ideia de um pouco, e como é que isso impacta na saúde mental, né? Pois é, vamos lá. Porque a gente está falando de uma necessidade e a gente falou que se não tiver vínculo nenhum, um bebê humano morre. Sim. O que é a boa notícia, talvez, né? E que nos diferencia de outros animais, outros mamíferos não humanos, se não tiver um cuidador, eles morrem. Acabou. Certo? A gente tem uma capacidade de adaptação muito maior. Então, se não tiver, ok, o bebê morre. Mas pode ser que tenha
mas não tenha numa qualidade ótima. E é essa variação de que tem uma necessidade que é suprida, mas não da forma ótima, que vai gerar consequências para o desenvolvimento. E essas consequências aí a gente entra no que seria a parte mais psicológica, que de algo que o Bowlby vai chamar de modelos de funcionamento interno. Tá. Então, o que é isso? Basicamente a gente aprende sobre nós mesmos, sobre o que a gente pode sentir, sobre como obter segurança com essas figuras, com esse outro que não é qualquer um, que é o meu cuidador. Os principais cuidadores, né, da Com criança. os principais cuidadores. Né? Especialmente, a gente aprende sobre a nossa expectativa com relação ao mundo, com relação aos outros, né? Por exemplo, se eu pedir ajuda, se eu manifestar a minha angústia, a minha aflição, vem alguém? Eu vou receber? Qual é o aprendizado, né, que vai ficar dessa relação? Né? Ou não, ou é melhor nem manifestar. Isso não é aprendizado consciente. A gente vê nas pesquisas, Mary Ainsworth criou um procedimento simples de laboratório de 20 minutos que com bebês de 12 meses você já vê. Esse padrão já está formado. Uau. Não precisa de linguagem. Com 12 meses? 12 meses. Que dorzinha no coração de novo. Dá uma dorzinha. Então, é um aprendizado que é memória implícita. E aí só, né, para a gente esclarecer o que é memória implícita. Esclarece, assim. A gente tem 2 tipos de memória, né? A gente tem a memória explícita e a memória implícita. Memória explícita é aquilo que as pessoas costumam pensar como memória que você recupera com uma lembrança. Por exemplo, o que você comeu no café da manhã hoje? Né? Ou quais são os dias da semana, né? Coisas mais conceituais. Você lembra, né? Agora, se eu te pergunto assim, como é que você abre uma torneira? Não vai te vir, eu giro no sentido horário. Talvez você nem saiba. Mas se você fizer assim com a sua Eu tô mão, aqui agora, eu tenho que fazer com a mão, isso, né, pra saber. né? A mão que sabe. A mão que sabe, o corpo que sabe. Então isso é memória implícita, né? É procedimento, é como eu faço. Então isso vale para procedimentos físicos, abrir uma torneira, andar de bicicleta, andar, caminhar. Houve uma época que a gente não sabia andar. A gente lembra, né? A gente aprendeu a andar em algum momento, dirigir um carro, né? Mas não só. A forma como a gente se relaciona, como a gente sente, como a gente expressa ou não expressa, isso também é memória implícita. Isso foi aprendido em algum momento. Então, o modelo de funcionamento interno é isso. E aí tem a ver com, por exemplo, o meu senso de merecimento de ser amada, da disponibilidade do outro. Esses modelos a gente cria desde muito cedo, de uma forma que não é acessada pela linguagem. Mas e é isso que gera o desafio, né? Quando a pessoa ela se torna adulta e esses modelos já estão ali fixados, estabelecidos, gerando todo tipo de sofrimento. A pessoa, por exemplo, ela não consegue pedir ajuda, não consegue alcançar o outro, porque quando era criança, toda vez que fazia esse movimento que é natural, não recebia ou recebia algo que fazia com que a situação piorasse, né? Então a gente começa a pensar no quão complexo né? Porque é muito profundo e estabelecido muito no início da vida, quando o cérebro está formando ali as suas primeiras conexões, fazendo as primeiras podas e gravando, né, aquilo, querendo ou não. A gente já tem estudos mostrando mais cedo, eu falo disso no meu livro, né? Com 4 meses você já vê certos sinais. Meu Deus. Então vamos falar dos padrões de apego. Os tipos, padrões. Né? E assim, primeiro assim, importante assim, padrões ajudam a gente, são didáticos, mas não é uma coisa que a gente vai enquadrar uma pessoa, então eu sou isso, não porque está ficando na moda também, né? Exatamente, isso às vezes vira uma moda e banaliza-se como, então é isso que a pessoa é e esquece todo o resto. Eu tô agindo assim porque eu tenho apego inseguro. E também vai, às vezes, até... E às vezes até como justificativa, Exato. né? Então, olha, eu sou assim, eu tenho apego inseguro, né? Vou morrer assim e pronto. Porque meu tipo de apego é evitativo, então é por isso que... E aí lida com isso. Se vira. Tô namorando com você, mas o problema é seu, porque meu apego é evitativo. Aí fica complicado, né? Então, esses padrões estão formados desde muito cedo, de uma forma que não é acessível pela lembrança consciente, pela linguagem, né? É um procedimento que a gente vê, a forma como as pessoas fazem, se relacionam, sentem. Só que a Mary Ainsworth foi brilhante nisso, porque ela
Primeiro, ela fez um trabalho gigantesco de ir na casa dos bebês, observar durante meses, até ela criar um procedimento em que ela conseguia identificar isso durante 20 minutos. Um procedimento de 20 minutos. Mas tem toda uma história para isso. Porque, primeiro, foram anos e anos dela observar a qualidade da interação bebê-cuidador e perceber que tem certos tipos de interação, uma qualidade ali, né, na relação, que vai gerar no bebê uma forma de sentir, de procurar ter as suas necessidades de apego atendidas. Então, o que ela viu é o seguinte, tem um padrão que é o que a gente chama do vínculo seguro ou apego seguro. E esse, se você tem, considere-se abençoado. É o maior, isso não tem discussão na literatura de trauma, é o maior fator de proteção contra a traumatização, é se você tem um vínculo seguro. Porque se você tem um vínculo seguro, você teve a bênção de ter um cuidador sintonizado, responsivo, que era capaz de dar espaço para as suas manifestações de aflição, de desconforto, de atender prontamente. E o bebê, ao ser atendido, ao ter essa experiência, consegue usar o cuidador como aquilo que a gente chama de um porto seguro, né? Para se acalmar, algo que hoje em dia, na nossa linguagem mais contemporânea, a gente chama de corregulação, né? É o outro que, através dessa interação, não é o que ele faz em si, é só a qualidade da presença dele, né? Que acalma. E o sistema nervoso faz assim, acalma. Tenho certeza que você já teve, quer dizer, espero, não dá pra ter certeza, que você já teve o abraço de alguém significativo quando você estava estressado e aquilo, é um pouco isso, né? É um pouco isso. Então, o que a gente vê nesses bebês, né, num procedimento simples que vou simplificar, né? Tá. Não é tão simples assim. Imagina que a mãe entra aqui nessa sala com um bebê e sai e deixa esse bebê sozinho um pouquinho e a gente está filmando para ver o que acontece, né? Então, o que é esperado, né, quando a gente tem essa idade, aí, em torno de 12 meses, é pico da ansiedade de separação, o bebê fica com medo quando a mãe vai embora. E tem um motivo de base biológica para isso, né? A evolução nos preparou para acessar uma resposta de medo, porque para um bebê é perigoso ficar sozinho. Sim, ele não pensa nisso, mas é uma resposta automática. Então, um bebê seguro vai demonstrar livremente a aflição. Então, ele vai chorar, ele vai chamar, ele vai levantar os bracinhos. E a mãe volta rapidamente, porque a ideia não é deixar a criança em estado de sofrimento. Sim. Né? E a chave está em muito mais da qualidade desse reencontro do que em como o bebê fica quando ele está sozinho, embora isso também seja importante, né? Então, o que você vê é quando a mãe volta, e aqui um parênteses, eu estou falando mãe porque a literatura fala mãe, porque tem um cuidado das pesquisas que tem diferença, mãe, pai, não sei o quê, mas quando eu falo mãe, entenda um cuidador, porque, né, assim, a gente... Cuidador principal. Cuidador principal, né? Então, quando a mãe volta, a criança demonstra, expressa abertamente a sua aflição, chora, vai ao encontro, né, se locomovendo, engatinhando ou andando, levanta os bracinhos, pede colo, e a mãe recebe isso prontamente, em geral pega no colo, e é muito rápido, a criança acalma, para de chorar, e logo, logo ela já começa de novo a olhar para os brinquedos da sala, entrar no que a gente chama de exploração, que pra gente é um sinal de que ela está em segurança, né? Pensa só, você só vai explorar quando está em segurança. Sim, sim. Né? Se você estiver em perigo, você não vai parar para ver, ai, que bonitinho aqui, o que é isso, o que é aquilo, né? Ou seja, isso é o apego seguro e talvez muitas mães achassem que não, porque a criança chora quando ela vai embora, chora quando ela volta. Quando eu mostro isso em aula e mostro um vídeo de apego seguro dessa experiência e falo, e aí, que padrão é esse? As pessoas acham que não é. Que é o inseguro, né? Que é uma coisa... a criança tá chorando, isso é a segurança. Não é só isso, claro. Tem outros padrões que a criança vai chorar que não são seguros, né? Sim. Mas isso é parte da segurança, poder manifestar, né? Só que a parte mais importante é poder ser acolhida e usar aquele outro como esse porto seguro, fazendo a corregulação e se acalmando. A criança se sente suficientemente segura para expressar sua aflição. Isso, se você não está num ambiente, por exemplo, onde tem violência, você não vai se sentir seguro para expressar a sua aflição. Ela se sente segura para expressar, ela usa a corregulação, se conecta e rapidamente vai para a exploração. Por isso que é um padrão seguro. Ou seja, você vê que ela subiu e desceu a onda.
Que é o que a gente falou que era saúde. Acabou de falar que é saúde. Que é cura. Né? Sim. E que é corregulação e autorregulação. Exato. Porque tem um aprendizado aí do seu corpo subir e descer a onda. E é isso que ela vai levar para a vida adulta. Não é à toa que isso é um fator de proteção. Uau. Trauma. Nossa, Não é à até me arrepio. Não é isso. Claro, porque se você consegue ter isso na infância e esse é o padrão que tá, o seu modelo de funcionamento, quando vier as dificuldades da vida, você vai estar mais resiliente. Óbvio. Óbvio. Sim, sim. Agora, não é só poder expressar, porque, por exemplo, a gente tem outro padrão, que já é um padrão inseguro, a gente tem 2 padrões inseguros, né? O que ela chamou de ambivalente resistente e o que ela chamou de evitativo, né? Então, o padrão inseguro ambivalente resistente vai ser aquele bebezinho que expressa sim, mas você já vê que tem uma ansiedade. A criança entra na sala e ela não explora. Ela gruda, ela está monitorando o tempo todo a disponibilidade do cuidador. E quando acontece a separação, a criança chora, ela expressa abertamente o incômodo, mas no retorno, na reunião entre os dois, ela não consegue se acalmar. E muitas vezes ela ainda tem demonstrações de raiva, de uma certa ambivalência. Então, né, ela quieta ali, ela está expressando, mas ela está raivosa. Né? E normalmente ela nem entrou na exploração e certamente não vai entrar depois disso. Entendi. Então, o que a gente vê, a criança subiu a curva e não desceu. Não desce. Né? Mas o que é importante para a gente falar depois de apego desorganizado é, isso é uma estratégia. E quando a gente usa essa palavra estratégia, não é consciente. Né? Claro. Você está falando de um bebezinho de 12 meses, embora a gente esteja falando de algo que pode perdurar potencialmente para a vida inteira. Né? Algo que ela está pensando assim, eu vou chorar para ganhar atenção. Porque tem esse mito, né? Sim. Então é melhor não dar atenção para não ficar mimado. Não, não é isso que a gente está falando. Pelo contrário. Só que a gente está vendo ali, né, um sistema, um organismo que não consegue se acalmar e que vai aprender. E aí tem todos os estudos em ambiente domiciliar da Mary Ainsworth que mostrou que isso está relacionado a uma certa qualidade de cuidado da mãe, que é imprevisível, que é inconstante, inconsistente. Tá? Então, um exemplo, outro dia eu estava no restaurante e estava vendo isso, mesa do lado com um bebê bem pequeno, devia ter uns 5 meses, sei lá. E a criança começa a arranhetar, começa a fazer, estava cheio, estava barulhento, estava quente. E ela começa a mostrar sinais de que não está legal. E a mãe está ali, está batendo, não está vendo. Ela começa a aumentar aquilo, e a mãe não está vendo. A mãe só levantou e fez alguma coisa e tirou a criança dali quando a criança realmente botou a boca no mundo. Então, o padrão não está formado ainda, né? E não estou falando dessa dupla específica que eu não sei, claro. Né? Mas se isso for um padrão constante na inconstância... Exato. Né? Na imprevisibilidade de receber ou não na imprevisibilidade, o que a criança aprende daí, se isso for repetido? Eu só tenho alguma chance de receber alguma coisa se a minha intensidade for 100, 1000, 1 milhão, altíssima, né? Uau. Isso gera um padrão de expressão. Uau, perfeito. Que é exagerado, que é amplificado e não é algo voluntário, consciente. As pessoas começam a sentir tudo com muita ansiedade também, não era essa palavra que eu ia usar, mas com muita intensidade. Sim. E é claro, porque a criança ela quer ter suas necessidades atendidas, se é essa estratégia que funciona. Aí, o que a gente vai ver nisso, esse padrão perdura no adulto? Sabe aquela pessoa que, por exemplo, manda uma mensagem para alguém de WhatsApp, especialmente, a gente está vendo relacionamento romântico, né? Eu mandei mensagem, agora eu fico de 1 em 1 minuto vendo se ele ou ela me responderam, se não sei o quê. Aí a pessoa demora 5 minutos para responder, a pessoa já está, porque não gosta de mim, porque vai me abandonar. É esse padrão que está aí. Isso foi aprendido há muito tempo. E aí vai precisar ter um trabalho de reaprender. Exato. Né? E é possível, né? Totalmente, é possível. Não é possível só pensando ou falando sobre. Não é possível simplesmente falando, queria mudar meu padrão de apego, ok. Mas aí acho que isso já é um outro capítulo. É, um outro capítulo. Exatamente, né? Exatamente. O outro padrão inseguro, né? É o que a gente chama de padrão evitativo. E aí, o que a gente vai ver no bebezinho? Esse é aquele bebezinho que parece estar de boas. Ele entra numa situação estranha, com pessoas estranhas, e ele vai brincar. Parece que nada está acontecendo. Normalmente é aquela criança que engana. Que as pessoas falam, nossa, essa tá ótima, essa criança é perfeita. Perfeita, só que isso não existe. Né? Essa é uma red flag, inclusive. A criança boazinha demais. Uma red flag. Uma red flag boazinha demais. Acho que eu era essa criança aí um pouco. Pois é.
Eu também falei um pouco também. Né? Tanto que ninguém nunca me levou para terapia. Nem para mim, eu não filha tive- exemplo. Não tive esse privilégio de dar trabalho. Depois precisei dar. Eu mais amei tarde, isso. Mais tarde. Eu também, eu tive um privilégio na adolescência, que aí eu chutei o balde, mas enfim. Então, mas aí esse bebê, ele não chora, ele parece que tá tudo bem. Inclusive, quando o cuidador sai, muitas vezes, né? E quando o cuidador volta, ele parece que também não reage, muitas vezes ele continua brincando. Então, assim, tem uma estratégia aqui também. Que é uma estratégia dissociativa. Exato. Voltar a atenção para alguma coisa de fora. Então, para os brinquedos, né? E não fazer contato com o que está acontecendo. E aí, você provavelmente vai me perguntar, e as pessoas vão perguntar, mas você está inventando, como é que você sabe que não está tudo bem com essa criança? A gente sabe por quê? Porque se você faz uma medida de estresse, por exemplo, cortisol salivar, que é um hormônio que é um medidor de estresse, Sim. né? Ou acompanhando frequência cardíaca dessas crianças, você vai ver que tem um pico exatamente no momento da separação, ou seja, é uma experiência extremamente estressante para essas crianças. Só que elas aprenderam desde cedo que elas não podem demonstrar. É uma estratégia mais de desistência, o que é ainda mais complicado, né? Porque a gente sabe, pelos estudos de trauma, que é aí que a situação tá pior ainda, né? Pois é. Então, e assim, o que a Mary Ainsworth viu lá nos estudos dela, quando ela acompanhava essas mesmas crianças em casa, que tinha uma tendência do cuidador de ser mais duro, de ser mais rígido, do próprio cuidador. Hoje em dia, a gente saberia que é pelos seus próprios traumas. Naquela época não se tinha essa ideia. Do próprio cuidador dispensar, diminuir de alguma forma, descartar qualquer manifestação de aflição. Né? Então, aquela coisa de, tá chorando por quê? Para de chorar, não precisa chorar. Não, assim eu não quero estar perto de você. Então, a criança pega aquilo rapidamente. Ela aprende que se ela expressa, ela tem menos chances de receber aquela presença. Sim. Então, ela aprende isso. Se eu não expressar, aí o meu cuidador fica perto de mim. Se eu expressar, não. Isso é uma estratégia também. E você acha que experiências como, por exemplo, no meu caso, né, que vivi violência doméstica, eu acho que isso contribuiu para eu ter um padrão mais desse tipo, porque era como se é tudo tão intenso, brigas, gritos, coisas sendo tacadas, enfim, que eu fui para essa estratégia mais dissociativa, mas não vou dar trabalho porque não tem espaço para eu dar trabalho aqui. Você acha que isso também é um fator que pode colaborar para o desenvolvimento desse tipo Não tenho a de menor apego? dúvida que é um fator, né? Mas aí, quando chega nesse ponto, a gente provavelmente já está falando do nosso próximo padrão, que é o vínculo desorganizado. Então chegamos. Gente, errei. Eu acho que eu tô mais nesse aqui, nesse último. E aqui também a gente vai desmistificar uma separação que as pessoas fazem que é bastante artificial, que é uma simplificação, sabe? Uma simplificação que às vezes dá um entendimento errado, que é esses primeiros 3 que a gente falou são chamados padrões organizados de apego. Tanto o seguro quanto os inseguros. Eles não foram até hoje relacionados a nenhum tipo de patologia. Porque aí a gente tem que considerar, por exemplo, inclusive diferenças culturais, né? O que uma cultura diz que você pode expressar, o que uma cultura valoriza, por exemplo, em termos de autonomia, que outra cultura não valoriza. E tem vários estudos, né, multiculturais sobre isso também. Mas aqui a gente não está ainda no campo da patologia, embora a gente possa estar sim no campo do sofrimento. Exato. É bom falar também, porque senão, tá dentro do organizado. É só a vida tá lá, você não consegue se relacionar direito. É bom a gente falar, né? Tanto a experiência de você não poder expressar o seu sofrimento, a sua angústia com relação ao outro, quanto de você sentir tudo com muita intensidade, expressar de uma forma que pode ser exagerada e que não resolve, é sofrido. Sim. Né? Sim. Mas são estratégias organizadas, que significa que e o conceito de organização aqui é muito importante, né? Sim. Porque não é algo que a gente pensa em fazer, mas é algo que tem um movimento que busca uma saída. Então, a pessoa não está perdida. Tem uma estratégia por trás daquilo, Tem uma né? estratégia. Tem um rumo. Tem uma razão. Né? Agora, o que pode acontecer, e aí a gente entra no campo do vínculo desorganizado, né? É que quando a gente fala de um impulso de base biológica, tem uma direção.
ir ao outro em busca de proteção e de segurança. Mesmo que esse estar com o outro possa ser, por exemplo, segurando e não expressando. Ok. Mas, e quando o outro não tem condições de oferecer essa experiência por algum motivo? Então, o que começou a se observar nesse experimento que eu falei para vocês do bebê foi uma coisa que... A Mary Ainsworth foi até aí onde eu falei, esses 3, tá? A aluna dela começou, fazendo esse experimento, a observar um negócio diferente. E muito rápido. Muito rápido. Um olhar não treinado, às vezes, não vê. Que eram comportamentos que eles não conseguiam enquadrar em nada dentro do que eles tinham de teoria desse impulso biológico de buscar segurança. Né? Por exemplo, a criança engatinha até o cuidador e depois ela faz assim. Então, assim, ela tá indo em direção, mas depois ela vira de costas, ou ela se encolhe, ou ela fica completamente sem tônus, ela perde completamente o tônus, fica parecendo um saco de batata, o olhar se perde. Comportamentos que eles começaram a chamar de desorganizados, porque não tinha como você entender dentro dessa lógica de um comportamento dirigido para uma meta específica, que é buscar segurança. Isso não se observava ali. E aí eles foram buscar novamente nos estudos da etologia, nos estudos de animais, em que se você coloca um animal diante de situações contraditórias, né, o que acontece é que muitas vezes ele tem essa resposta dissociativa. Diante de impulsos contraditórios, um te puxa para o lado, o outro te puxa para o outro. E aí o que eles começaram a pensar é, o que acontece, e isso pode ser isso que a gente está vendo aqui, se o próprio cuidador é fonte de medo, aqui a gente tem um problema. Porque a gente está dizendo que o cuidador é a solução para o medo. Então, se a criança sente medo, ela tem um impulso de base biológica de ir em direção ao cuidador buscar segurança. Mas e se esse cuidador é ao mesmo tempo fonte de segurança e fonte de medo? Porque é fonte de segurança. A gente se vincula. Apesar disso, é sim. Mesmo naquelas situações horrorosas, pensem nos piores abusos, ainda assim, E aí a gente se vincula. Aí começa. Essa coisa de ser fonte de segurança e medo ao mesmo tempo gera uma confusão. Gera uma confusão. E aí, provavelmente, as pessoas vão pensar imediatamente, assim como esses pesquisadores pensaram imediatamente, nas situações mais extremas de abuso e negligência. Né? Isso é o que vem à mente, imediatamente. E, sim, isso é parte do vínculo desorganizado. Isso, né, vai gerar esses padrões também, né? Com suas experiências de violência doméstica. Sim. Mas não é só isso. Eles viram um percentual alto, era cerca de 15%, se eu não me engano, né? De crianças que não tinham histórico de abuso ou negligência e que mesmo assim estavam mostrando esse padrão. E aqui é importante a gente entender o seguinte, um padrão de vínculo desorganizado não é algo que a pessoa está manifestando o tempo todo. São momentinhos, é uma coisa muito rápida. Que tá atento para perceber que tá rolando isso. Então, em geral, o que acontece? As pessoas têm uma estratégia organizada de vínculo, pode ser inclusive segura. Você pode ter um vínculo seguro desorganizado. Que são aqueles momentos que o seguro dá opa, tá estranho. É um momento em que a estratégia quebra. E quando quebra, é uma experiência dissociativa, porque não tem nada possível a se fazer. E eles vão chamar isso de uma experiência de medo sem solução. Nossa. Se o cuidador é ao mesmo tempo fonte de segurança e fonte de medo, eu tenho ao mesmo tempo um impulso de fugir do que é fonte de medo e de ir em direção em busca de segurança. Então, eu estou numa experiência que não tem solução. Não tem solução, Não tem para onde ir. Nossa. E isso, quando a gente pensa em trauma, para mim, isso fica muito relacionado com uma experiência inescapável, com uma experiência que não tem solução, que a resposta não pode ser completada, que vai gerar os piores tipos de sintomas de traumatização, né? Exatamente. Só que aí tem isso, né? Assim, é uma experiência avassaladora e que vai gerar essas experiências dissociativas desde cedo, a gente vê nos bebezinhos. A gente é tão saudável como ser humano que outras soluções se apresentam, né? Um bebezinho tem muito poucos recursos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo outros recursos. Então, o que a gente vê acompanhando essas crianças nos estudos de longo prazo é que entre 3 e 6 anos, essas crianças que estavam mostrando esse padrão de vínculo desorganizado, em que você tem claramente ali uma experiência dissociativa,
começam a não apresentar mais esses comportamentos, porque elas desenvolvem uma nova estratégia, mas essa estratégia ainda é considerada desorganizada. Porque ela não oferece nem o mínimo dessa necessidade básica de corregulação e de buscar segurança nesse outro cuidador, que é uma estratégia de inversão de papéis. É a criança que não pode mais ser criança e que vira adulto muito cedo e que começa a cuidar do seu próprio cuidador. Então, quando eu conto essa experiência que eu tive na minha infância, né, é por aí, né? Quando a gente brinca, pude ser criança, eu não tive o privilégio de dar trabalho, né? É por aí, é isso que a gente está falando. E aí isso me lembra até uma frase que você colocou no seu livro, que você fala assim, ó, estudos recentes mostram uma relação significativa entre apego desorganizado no bebê e dissociação patológica na vida. Na vida adulta. Na vida adulta. De que forma, então, que vai se estabelecer isso, né? Apego desorganizado, que você explicou perfeitamente, e dissociação patológica. Por que você fala isso no livro? Então, Você fala até de uma coisa de trauma oculto, não sei se tem a ver ou tem não tudo a ver, tem tudo a ver. Então, vamos falar do trauma oculto antes, para depois a gente falar disso. Explica. Né? Eu acho que tem tudo a ver, porque sim, a gente falou, vocês vão pensar imediatamente em abuso e negligência, mas não é só isso, né? Eu não consideraria que eu tive abuso ou negligência na minha infância, não chega a esse extremo, né? Mas os estudos foram mostrando que tem a ver com uma capacidade bastante prejudicada do cuidador em oferecer corregulação. Então pensa só, se o seu cuidador é traumatizado, ele está completamente desregulado. Exato. Como é que ele vai oferecer isso? Ele não consegue fazer nem para ele, gente. Não vai conseguir. Isso é muito bom, porque isso leva a gente para um lugar de compaixão. Sim. Quando a gente pensa, né, no trauma transgeracional, é duro, né? Mas ao mesmo tempo leva a gente para esse lugar de compaixão. Sim. Então, não precisa ter abuso ou negligência, tá? Um cuidador profundamente traumatizado, que ele mesmo vive, por exemplo, experiências dissociativas, né? Pode ser profundamente assustador para um bebê que está com um cuidador extremamente silencioso ou que não abre espaço, né, para interações que são muito básicas de rir juntos, né? De modular o tom de voz. Uma pessoa, por exemplo, muito traumatizada e dissociada, vai perder na modulação de voz, na expressão facial, né? Tudo aquilo que a gente sabe que está ligado com o vago ventral, né? Sistema de engajamento social. Isso tudo leva a uma capacidade prejudicada de conexão e, portanto, de corregulação. Não tem expressão facial, não tem essa modulação da voz, é mais desafiador fazer o vínculo, a conexão. Experimenta conversar com a pessoa que está assim, com a parede para você. Vê se você vai se sentir conectado com essa pessoa. Exatamente. Exatamente. Isso é um problema, inclusive, de vários relacionamentos amorosos, que a pessoa até te diz que está se comunicando com você, mas com uma falta de expressão e modulação que você acha que está conversando com a parede. E isso é extremamente angustiante. Tem uma experiência famosa, né? Você sabe. Fala dessa experiência, né? Adoro. Um mentalista chamado Tronick, né? Que ele chama de Still Face Experiment. Seria tipo a experiência do rosto imóvel. Você coloca a mãe com um bebezinho, né, cara a cara, o bebezinho no cadeirão, e pede para a mãe para ficar impassível, né? Rapidamente a criança pega aquilo e mostra uma angústia enorme, assim. Sim. Isso não é natural. A gente está o tempo inteiro, de forma inconsciente, monitorando como o outro é afetado por mim e como eu afeto o outro nessa dança da intersubjetividade. Você não consegue feedback nenhum quando a pessoa está com essa cara Isso parada. vai dando uma angústia. Total. Né? Isso tem implicações importantíssimas para a nossa prática. Tem. Vamos chegar na parte da cura. Cadê a parte da cura? Aguenta que essa parte do... Vai chegar lá. É importante, isso que ela está falando. Né? Então... Aí que está o trauma oculto, que eu diria que é o trauma da minha vida. Assim, quando você cresce numa família em que tá tudo bem, todo mundo se ama, ninguém tem medo, ninguém tem tristeza, ninguém tem raiva. É alguma coisa faltando aqui do campo do humano. E aí quando você vai ver, a origem é essa. Meu avô, coitado, sofreu, era uma pessoa ao mesmo tempo super amorosa e super assustadora. Foi abandonada em colégio interno desde cedo. Uma mãe que provavelmente tinha esquizofrenia, embora naquela época não diagnosticada. Então, o que ele traz para a família quando ele vem com esse ideal de família? É tanto medo de não ter família, que então somos todos felizes e aqui tem amor, ninguém briga.
E aí tem uma dissociação e um silenciamento, né? Enorme, né? Então, o que isso vai gerar? Isso vai passar o trauma adiante para as próximas gerações, né? Então, o trauma oculto é isso, é o cuidador que, pelo próprio trauma dele, ele não consegue oferecer o que seria o mínimo desses processos intersubjetivos que a gente está falando, né? De sintonia afetiva, de espelhamento, para a construção de um senso de self coeso e integrado. E qual é o oposto de um senso de self coeso e integrado? Dissociação, fragmentação. Uau. Não é só o abuso e a negligência, é ter faltado uma necessidade básica, o trauma de não ter. De não ter. E aí fica na cabeça da pessoa, igual você falou, tá, mas se eu não vivi abuso e negligência, então eu vivi trauma? Não. Mas o trauma de não ter recebido algo básico para a nossa formação, para a formação do nosso self, da capacidade de autorregulação, que é esse cuidador sintonizado e que sabe se autorregular e corregular. E que as pessoas por isso que eu oculto, gostei. Enxergam, por isso que eu oculto. Porque abuso... Elas não enxergam isso como trauma, né? O abuso a gente vê. Negligência, às vezes as pessoas chegam contando pra gente negligência, às vezes as pessoas levam um tempo para ver. Mas são interações que estão no dia a dia sendo repetidas, né? Que passam despercebidas, né? Do tipo, você tem uma criança que está manifestando uma experiência de profunda aflição e o outro está rindo, tá? Por exemplo, lembrando aqui uma imagem, uma criancinha chorando no aniversário. Não vou nem entrar no que era, né? Uma criancinha chorando no aniversário e o cuidador falando, passou, tá tudo bem, olha seu bolo só pra velhinha. Assim, as pessoas vão olhar pra isso e vão dizer assim, isso não é trauma. E eu vou dizer, se for repetido, é trauma. É trauma, sabe? Porque aquela criança está num estado de altíssima ativação, passando por aquela tempestade emocional, num estado de desamparo, porque não tem ninguém com ela dizendo, eu enxergo o seu sofrimento, ô meu amor, vem aqui, eu tô vendo. Isso vai levar a dissociação, óbvio. Isso faria a criança se acalmar, isso é corregulação, né? Mas se ela tá chorando num estado de profundo desespero e tá todo mundo rindo e falando, não, olha aqui o seu bolo, olha aqui a sua vela, olha aqui o seu presente... Né? E todo mundo pensando que isso é maravilhoso, distrai, dá um presentinho para ele que ele para de chorar. Né? Isso é trauma. Porque o que a criança vai aprender no longo prazo? Que sentir não é algo que se deve ser feito. Pelo contrário, é algo que se deve dissociar, desconectar, tirar o foco. Isso vai levar para a dissociação, obviamente. É por aí, quando você fala que o trauma oculto... Que você fala, né? Que esse apego desorganizado é uma das coisas mais significativas que vão levar à dissociação patológica. É nesse link ou não? É nesse link. É no link de que quase como se assim, a minha experiência sensorial, corporal, emocional, expressiva, ela não existe. Porque se ela não existe para o outro, então ela não pode existir para mim. Nossa, isso é profundo. Porque a gente está falando que não é só silenciar aquela manifestação. Você está silenciando a pessoa. É quase uma questão de existência. De existência. Não é assim, eu sei que eu estou passando por uma coisa terrível e ninguém está vendo. É que isso, numa fase muito precoce da vida, para isso poder existir para mim, a fazer essa construção, primeiro tem que ter um outro para quem isso existe e que me devolva. E sabe aquelas coisas que todo mundo faz no dia a dia? Sim. Por exemplo, o que você faz se o seu filho e sua filha caiu e ralou o joelho quando estava brincando? Normalmente a criança cai e dá aquela olhadinha para você, né? Exato. Tipo, ela tá buscando uma referência. Olha o que aconteceu comigo, né? Você fala, ai, meu amor, machucou, vem aqui, vamos ver. E aí você vai ver se machucou ou não machucou, ela vai expressar, você vai limpar, você vai oferecer ajuda, mas o que você está fazendo aqui? Você está espelhando no seu rosto, no seu tom de voz. Claramente não é a sua dor. Você não machucou o seu joelho. Você está comunicando para ela de uma forma implícita. Eu vejo a sua dor existe para mim. E a criança e isso é que faz a construção desses tijolinhos básicos de existência, de senso de self. De merecimento. De senso de self. Sim. Porque senão a minha dor é uma experiência confusa, fragmentada, dissociada, que não tem como existir para mim. Nossa, isso é muito poderoso, né? E eu acho revolucionário a gente estar falando isso tudo aqui. Cara, que há poucas décadas atrás é uma coisa completamente constrita em círculos acadêmicos, pessoas iam acessar isso, pouquíssimas pessoas, né? E eu acho que sou muito grata de você estar aqui falando isso tudo, porque isso é um conhecimento revolucionário. E é óbvio, deixa eu fazer esse adendo, porque toda vez que a gente fala de
maternidade, paternidade, eu sei que automaticamente mães e pais, principalmente mães, vão para um lugar de culpabilização. E a gente não está querendo aqui ser mais uma pessoa a apontar dedos. A gente sabe que as pessoas dão o que elas são capazes de dar com base na sua história de vida, nos seus traumas. E não é sobre ser perfeita, até porque a própria concepção do que é apego seguro não é sobre perfeição. É sobre, né? É sobre a capacidade de reconstruir o vínculo depois da desconexão. A desconexão não acontece. Não tem como ficar 24 horas por dia conectada e sintonizada. Super Né? importante. Fala um que você está trazendo dessa forma também, até para Sim, e essa foi uma das críticas que a teoria do apego sofreu. Eu acho uma crítica muito injusta, né? Como se culpabilizasse os pais, mas não é disso que se trata. Inclusive, a gente está falando aqui, os cuidadores também foram vítimas, porque é algo que vai passando de geração em geração, só que alguém precisa se conscientizar para quebrar esse ciclo, né? Então, tanto que quando eu trabalho com as crianças, eu tenho um cuidado enorme de acolher esses pais, não é no sentido de criticar e olha, o que você está fazendo é errado, agora vamos fazer assim. Até porque, assim, isso só atrapalha, né? Isso não ajuda ninguém, não é esse o registro. Exato. E até ajudar esse pai, essa mãe, esse adulto a também reconstruir as suas relações de vínculo e entender o que é vínculo seguro. Por exemplo, eu só fui entender realmente o que é vínculo seguro na vida adulta, porque provavelmente nunca fiz uma análise profunda disso especificamente, mas vivi apego desorganizado pelas situações, enfim, que aconteceram na minha infância. E quando eu conheço meu marido, acabou quase 11 anos, tenho memórias, assim, do meu corpo. É quase como se eu pudesse... Tenho uma memória, já contei uma vez aqui, estava dormindo de conchinha, já tinha alguns meses no relacionamento, e eu começo a chorar, ele nem sabe, eu estava dormindo e falando, meu Deus, é assim que é um relacionamento saudável? É assim que era para ser. É assim que era para ser? Essa sensação de paz, de não tem um conflito, uma sensação de que vai ter um perigo, e de chorar e realmente agradecer a Deus e falar assim, cara, muito obrigada por essa sensação. Então, é algo que a gente pode aprender, que a gente precisa aprender quanto adulto, porque cuidar de uma criança é muito difícil e fazer isso sozinho. Isso super me emociona, porque quando você fala isso, eu me lembro do meu marido, que não está mais aqui com a gente, mas eu me lembro imediatamente da minha filha, né? Que hoje está com 18 anos, e o quanto a gente fala sobre isso, e o quanto a gente conseguiu construir juntas, e quando você fala de culpabilizar os pais, né? Eu tô aqui falando para vocês, mas assim, voltando ao que você me perguntou da minha trajetória começa aí, vendo assim, eu não quero fazer isso. Agora eu consigo ver o que eu recebi. E aí tem um lugar que eu acho que é muito bonito, de que a minha filha foi minha grande professora. Porque eu fui estudar um monte de coisas, né? Mas a gente não aprende isso nos livros. A gente aprende fazendo. Sim. Né? Então, todas as vezes que eu via, caramba, eu tô repetindo de novo, olha o que eu tô fazendo, não, peraí. Né? E com ela já mais velha, como hoje em dia, às vezes, quando eu ainda piso na bola, ela fala, olha isso aqui que você tá fazendo, isso aqui não tá legal. E a gente pode dizer, nossa, é mesmo. Não, peraí. Exato. Isso é do meu trauma. Uau. Eu aprendo todos os dias com ela. E vou aprender pro resto da minha vida, porque a gente tá sempre aprendendo. Eu acho lindo do vínculo seguro, porque o vínculo seguro não parte da premissa de duas pessoas perfeitas. Até porque senão não teria nenhum vínculo seguro no planeta Terra. Mas essa coisa do... Eu vejo essa dança também acontecendo com o meu marido, espero que com os filhos que eu tiver um dia, que é ter uma desconexão, é errar e é assumir o erro, e é pedir desculpa, e é buscar o ímpeto de reparar o vínculo. Isso, para mim, é muito poderoso também, né? Quem fala isso é o Tronic também, né? Que ele cunhou esse termo ruptura e reparação, né? Eu acho isso demais. Que é lindo, só que é um termo muito técnico. A gente fala ruptura, parece uma coisa ruptura, assim... nossa! Não é nesse sentido, né? E eu gosto muito da imagem, eu acho que até dele a imagem, embora seja antiga, né? Mas, assim, da dança, né? E aí eu costumo usar a imagem... As pessoas imaginam que vínculo seguro é Ginger Rogers e Fred Astaire, né? Aquela dança perfeita, tudo harmônico, tudo no lugar. Eu falo, não, gente, não é isso, né? E aí eu mostro Dirty Dancing, é um pisando no pé do outro, bate cabeça e fala, peraí, ó, esse aqui é o meu espaço, esse aqui é o seu espaço, você não entra no meu, eu não entro no seu. E é o tempo todo isso. E isso é a realidade do vínculo seguro, né? Ou seja... Ruptura e reparação no sentido de encontros e desencontros. Exato, vão ter desencontros. E dessa
O vínculo seguro, ele depende, na verdade, dessa capacidade linda da gente de... Peraí, ó, você pisou no meu pé, então teve o desencontro. Agora, o que a gente faz para reparar, ou seja, para voltar para a conexão? Exato. Essa é a característica do vínculo seguro. E talvez, assim, o que a maioria de nós gostaria de ouvir dos nossos pais, pelo menos aqueles de nós que já fez um pouco do trabalho e já encontrou talvez esse lugar de compaixão, de entender que deram o que foi possível, não é necessariamente voltar atrás no tempo e mudar as coisas, porque isso não pode ser feito, mas é simplesmente o reconhecimento, a validação da experiência. Eu sinto muito que eu não pude fazer diferente, mas vamos agora construir esse vínculo? Cara, ouvir isso, acho que seria suficiente para a grande maioria. Então, não é sobre perfeição, sobre mudar o passado. E o que eu acho mais bonito é que se você, como você falou, eu quero fazer diferente, vai parar em mim, eu vou mudar isso. Para a pessoa fazer isso, automaticamente ela vai precisar curar e olhar para essa história, que eu já estou começando a virar para um outro tema aqui. Uhum. E eu acho que é isso que é lindo, porque para dar para o outro, você vai precisar encontrar uma forma de dar para você. E isso eu acho que é revolucionário. Não é só sobre a criança, o filho. É sobre você, sobre a sua cura. E aí eu queria fazer uma virada mais pra gente começar a falar dessa parte. A gente já falou de várias coisas que vão gerar os problemas, os traumas. Mas eu quero falar da parte boa também, da parte de integração, da parte de cura. E aí, você é uma pessoa que estudou já muitas abordagens, muitas formas diferentes de curar o ser humano. E, na sua opinião, então, vamos lá, a pessoa viveu um vínculo desorganizado, ou ela viveu traumatização. O que você acha que seria, assim, um tratamento ideal? Talvez princípios, porque abordagens técnicas, a gente pode até falar daqui a pouco, tem várias. Uhum. O que você considera que é mais eficaz e efetivo para a pessoa buscar essa cura? Tá. Eu acho que a primeira coisa é a gente delimitar que a gente está falando da nossa cultura, né? Sim. Porque outras culturas vão ter outras propostas igualmente válidas que a gente desconhece. Eu, pelo menos, desconheço. Sim. Não acho que psicoterapia seja o único caminho, né? Uhum. Mas acho que os caminhos têm a ver com se reconectar. Então, muitas pessoas podem encontrar caminhos através de um senso de comunidade, né? Da arte, do trabalho pelo outro, né? De outros sensos de propósito que podem ser criados. Mas precisa passar pela conexão ou pelo reconectar-se de alguma forma, né? A psicoterapia é um caminho possível desses, mas é dela que eu posso falar, né? É que você tem mais experiência. É que eu tenho mais experiência, é a que eu conheço, né? Então, dentro do campo da psicoterapia para o tratamento de trauma, eu acho o seguinte, a gente está vendo uma explosão de conhecimento, de técnicas. Realmente não acredito nessa coisa de, olha, essa aqui é a boa e vale para todo mundo. Né? Então, acho que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, né? E quanto mais diálogo a gente puder ter entre visões diferentes, melhor. Mas acho que tem princípios, né? Então, assim, a gente pode ter uma multiplicidade técnica grande, mas acho que tem alguns princípios que é importante marcar para trabalhar com trauma, que sem eles não dá para trabalhar com trauma, né? Então, segurança. Sim. Né? O Porges fala, segurança é o tratamento, né? Então, se você não tem o mínimo de cuidado de estabelecer segurança, saber como se estabelece segurança, não dá para trabalhar com trauma, né? Como consequência disso, né? Quase como um corolário aqui, né? Vínculo. Relação como uma relação real. A gente falou nisso hoje, né? Assim, não dá para trabalhar com cara de paisagem. Isso retraumatiza. Exato. E isso é bem polêmico, porque você sabe que tem escolas na psicologia que pregam, assim, isso de peito aberto. Fique com cara de paisagem na frente do seu paciente. Para mim, isso é um crime, mas... Sim. Enfim. Eu acho que pelo menos dentro dessa proposta que a gente está falando de trauma, né? Assim, pode ser que se trabalhe dessa forma com algumas outras coisas, com base em teorias, que se eu não conheço, eu não vou falar, né? Mas dentro disso que a gente está falando, para essas feridas que a gente está falando... Para trauma, e trauma é complexo, que tem a ver com vínculo, é complicado, né? Porque é quase que uma retraumatização, a pessoa está revivendo... quase não é, né? Eu tô sendo... Às vezes a gente quer usar umas palavras para amenizar. É um eufemismo, né? Não é uma retraumatização. A pessoa está revivendo na terapia o que gerou
Às vezes o apego desorganizado, o trauma, enfim. Né? A gente acabou de falar a experiência do bebezinho, né? Que diante de uma comunicação contraditória, ele dissocia. Né? Aí, por exemplo, você está numa... Eu já tive essa experiência, né? De estar com uma pessoa que dizia para mim assim, eu tô aqui para te ajudar. Né? E eu tô vendo assim, ué, peraí, você tá falando uma coisa, suas palavras dizem uma coisa, seu corpo tá completamente fechado, seu rosto tá completamente assim, né? Tudo em você tá me dizendo que você não está aqui. Isso me leva para uma situação sem solução, porque eu não sei se eu vou ou se eu fujo, né? Exato. Assim, então, isso é fundamental. Segurança e como se constrói segurança, isso tem a ver com vínculo. Se a relação terapêutica não for a de construção de um vínculo seguro, não dá para trabalhar com trauma. Né? Cara, já para pensar que toda pessoa que eu admiro no campo do trauma, nisso eu falo os grandes também, o Pat Ogden, Gina, enfim, todos eles falam, é sempre isso, trauma é vínculo, segurança, comunidade, descanso, prazer. Parece que é isso, né? Que é o oposto do perigo do trauma, do... E a gente pode encontrar isso na terapia de fora dela. É simples, né? Assim, se você pegar realmente os princípios fundamentais, é simples. O como fazer não é simples. Não mesmo. Como se chegar a isso não é simples e a gente estuda anos e anos para isso, né? Sim. Mas os princípios, né, são simples. E outro princípio, não dá para trabalhar só na fala. Sim, fale sobre esse princípio. Né? Assim, se você tá com uma coisa que está nesse registro que a gente chamou de memória implícita, isso não é acessível verbalmente. Né? E mais do que isso, se é um aprendizado que aconteceu dessa forma, que está nesse registro, você não muda entendendo alguma coisa, né? Exato. Então, a mesma coisa que se você nunca andou de bicicleta, se eu te der um livro, um manual de como andar de bicicleta, não espere que você leu e vai sair andando de bicicleta, não vai. O que precisa para isso? Experiência, a gente aprende através da experiência. A famosa experiência emocional corretiva. Experiência relacional corretiva também. Né? Então, assim, mais especificamente da EDP, né, que é uma técnica com a qual eu trabalho, né, eles têm um lema lá que eu acho lindo, que é a gente precisa transformar o implícito em explícito, o explícito em experiencial, o experiencial em relacional e o relacional em transformacional. Nossa, gente, que lindo. Muito profundo, né? Muito. Dá para fazer uma palestra de várias horas só sobre essa frase. Porque não adianta só você pegar, por exemplo, sei lá, digamos que uma pessoa que, né, tá vindo com um vínculo desorganizado e se sente profundamente ameaçada só de estar ali na sua frente. Isso é bem comum, né? As pessoas chegarem no nosso consultório com essa queixa, assim, só de você me olhar... Eu já sinto meu coração, já começa a suar, você fala, parece que eu quero sair correndo, né? Sim. Então, não adianta eu te dizer assim, tá bom, então vamos lá, encontra a segurança no seu corpo, não tem perigo nenhum, você está segura. Não adianta, a experiência não é essa. Enquanto você não cria uma nova experiência, e isso vai sendo construído, né? E aí sim, a partir dessa nova experiência que você criou, trazer isso para o explícito. Olha o que acabou de acontecer aqui. É uma coisa simples, né? Do tipo, tô lembrando aqui, uma pessoa que chega na sala e tá uma janela aberta com um solão e ela tá aqui, mas ela não é capaz de dizer, você pode, por favor, fechar a janela? E você dizer, tá te incomodando? Quer que eu feche a janela? E a pessoa não consegue. Ela diz, não, tá tudo bem. E ela tá visivelmente ali incomodada. E você levanta e fala, vamos experimentar? Olha como é que fica assim, como é que fica assado. E aí a pessoa percebe que fica melhor. E aí você fala, olha, ficou melhor. Aí sim, aí você tem uma experiência diferente. Ela ainda não pode pedir, mas ela pode de alguma forma sinalizar e você pode perceber. Tem alguma coisa que ela precisa. Exato. E você atendeu. Exato. Tem uma experiência, não basta ter a experiência só. Não basta. Vamos trazer ela para o explícito agora. Olha o que aconteceu aqui. O que muda no seu corpo quando isso aconteceu? Como foi para você quando eu te ofereci essa possibilidade? E a pessoa, de repente, ela toma conta, né, daquilo. Ela fala, nossa, primeiro, eu tinha uma necessidade que por alguma razão automática não explicitei. E na medida em que isso me é oferecido, que a minha necessidade, existe espaço para que ela exista, o que acontece dentro de mim? São esses pequenos momentos, né, que vão reconstruindo esses padrões. E eu fui vista, né, na minha necessidade. Por aí vai. Né? É que aí a gente teria
O que eu tô chateada é que a gente já tá praticamente acabando o tempo. E eu ainda Então, queria vamos lá. perguntar. Você vai ter que voltar para outro episódio, eu tô achando. Tem problema, Renata. eu volto. Pra gente falar só de cura, porque você sabe, a gente falou muito de coisas importantes aqui, com certeza, mas eu sei que você também tem muita coisa para compartilhar Sim. nesse como também, tá? E daí talvez um episódio focado mais em terapeutas e psicoterapeutas mesmo, porque tem muita riqueza nisso que você tá falando, né? Uhum. É simples os princípios, mas o manejo de trauma não é necessariamente simples. Não, é. Né? É talvez um dos manejos mais desafiadores e complicados. Tem muitas nuances, muitos detalhes, muitas coisas assim. E requer uma capacidade de autorregulação do terapeuta que requer um trabalho pessoal Exato. profundo e longo. Exato. Né? Trabalho pessoal profundo e longo, trabalho de estudo profundo e longo, trabalho de prática profundo e longo. Então eu até falo pra quem fala, ai, Natasha, eu tô apaixonada por trauma. Boa sorte, seja bem-vindo, bunda na cadeira, porque vai super demorar. seja bem-vindo, precisamos de gente, mas de gente que está disponível e disposta para trabalhar. Bundinha na cadeira, para fazer essa terapia, por isso que eu falo da bunda cadeira, para fazer essa terapia, para estudar e para praticar, e é desafiador, mas é muito também, é muito recompensador, né? Eu sinto que você vê uma pessoa que estava presa no trauma mesmo, presa naqueles padrões, e quando eu digo presa é porque a pessoa ela é tomada por aquele vórtice do trauma e é como se ela não pudesse enxergar que existe outra possibilidade. Uhum. E daqui a pouco você vê a pessoa cheia de vitalidade, sorrindo, reconstruindo relações. Aquilo assim é muito recompensador, né? É muito recompensador. É muito lindo. Mas pra gente ir entrando para um caminho final, vou fazer algumas perguntinhas rápidas para você e você me fala. O problema do mercado de trauma no Brasil hoje é? Nossa, eu acho que você já emenda um pouco nisso que a gente estava falando. Você falou bunda na cadeira, precisa de trabalho, né? Eu acho que é, por um lado, falta de informação, mas ainda bem que está chegando. E aí, fico até com vontade de te agradecer pelo seu trabalho, que é super importante, né? Difundir informação, fazer a informação chegar às pessoas. Sim, sim. E a gente está longe ainda de fazer chegar em todos os lugares que a gente quer que chegue, mas é um começo, né? Sim. Então, falta de informação, mas desinformação também, né? Porque quando a gente fala precisa de trabalho, né? É importante as pessoas entenderem que não é assim, vou trabalhar com trauma, então daqui a um mês eu estou trabalhando com trauma, eu li um livro, eu fiz um curso de 3 dias, então eu já posso trabalhar com trauma. Né? Não é assim, não é assim. E eu arriscaria dizer que enquanto você não atravessou os seus traumas, você não está apta a trabalhar com trauma. Não sei se atravessou todos, que se a gente for esperar todos, não sei se chega lá, mas minimamente. Minimamente, né? Minimamente você teve essa experiência. Exato. No seu corpo, como experiência sentida, não é entender. Porque senão a gente não dá conta de ver o outro em sofrimento e manifestando os sintomas da traumatização. Exatamente. E uma pessoa desregulada desregula a outra, não vai ajudar. Né? Então, o problema é desinformação e falta de informação. Eu acho. Isso. E o que é bom? O bom do mercado de trauma hoje é... Nossa, eu acho que eu vou falar uma coisa muito pessoal que veio pra mim. Eu acordo todo dia assim, sentindo como se eu estivesse ganhando na Mega Sena, né? Ontem eu fui trabalhar na formação, eu não tinha nem sido chamada pra formação e assim, encontrei o pessoal e falaram, faltou alguém, quer ir? Eu falei, quero, vamos lá. E eu acordo todo dia com isso, assim, com essa coisa de... Eu amo o que eu faço. Então, eu acho que é esse lugar de você... É tão recompensante, né? E você... É um lugar de crescimento. Que lindo. De crescimento. Esse lugar do servir, eu gosto muito. Tem uma psiquiatra americana que ela fala do consertar, ajudar e servir, né? Eu acho que o lugar do trauma nos leva para esse lugar do serviço, porque dentro da psicologia tem muito consertar e ajudar. E quando você conserta, você vê a vida como quebrada. Quando você ajuda, você vê a vida como fraca. Quando você serve, você vê a vida como inteira. E como trauma é isso, a gente está buscando a integração, né? Buscar aquilo que é inteiro e ver a vida como inteiro, como inteira, traz pra gente um lugar que nutre, ao invés de ser aquele esgotante, né? Assim, trabalhei, não aguento mais, não acredito que eu tenho que trabalhar hoje. Exato. Nossa, que maravilha que eu posso fazer isso e viver disso. Exato. Isso mudou pra mim quando eu comecei a atender. Era muito desgastante pra mim, sério. Parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. Não, isso não exclui ser cansativo. Não. Porque a gente tem que manter uma qualidade de presença que cansa. É cansativo. Né? Mas era um cansativo não nesse aspecto.
era cansativo, era demandante, eu não tinha sistema nervoso para isso, essa é a realidade. Mas conforme eu fui olhando meus próprios traumas e processando, daí aquela sua fala, começou a se tornar realmente prazeroso, apesar de, obviamente, cansativo. Porque é cansativo, tá, gente? Isso é. E a última... A minha técnica preferida de processamento de trauma é... Ou a minha abordagem? Difícil essa, hein? Te peguei. Me pegou, porque eu não vou conseguir escolher entre a EDP e a experiência somática. Tá, mas são essas duas. Mas eu diria que são essas duas que, para mim, se entrelaçam de uma forma que elas se complementam perfeitamente. Também acho, também acho. E, por fim, se você pudesse passar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente e é sobrevivente de trauma ou talvez se identificou com essa questão, né, do apego desorganizado, do apego inseguro e talvez esteja num lugar de desesperança, de desafio. Se você pudesse dizer algo, aí eu até pedi para você olhar para aquela câmera ali. Tá. O que você diria de mensagem final? Vou buscar aqui fazer contato com esse lugar, né? Esse lugar de sofrimento que a gente conhece, né? Que a gente já passou. Eu acho que eu diria que você não precisa estar nesse estado de solidão, porque às vezes é um estado muito só, mas que existem outras pessoas capazes de estar com você e nada do que é desagradável, desesperador é o último passo. Tem caminho para seguir. Que lindo. Ai, Rê, queria te agradecer demais. Muito obrigada pelo presente de ter você aqui. Nath. Foi muito bom estar aqui com você. Um prazer. Também foi ótimo. Você levaria até mais. Eu acho que esse foi provavelmente o episódio mais longo do TraumaCast. Uau! Com certeza. Que honra, que privilégio. Tá vendo? Isso demonstra o quanto que você tem para compartilhar e que seu trabalho e tudo isso que você tem para compartilhar chegue para cada vez mais pessoas e que a gente possa aos poucos fazer, nem que seja a nossa parte, né? Não tem como mudar tudo, mas a nossa parte para fazer esse mundo mudar. Obrigada, querida. Gente, então muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Se você ainda não curtiu esse vídeo, isso é um absurdo, você curte ele agora, compartilha com todo mundo que você sente que pode se beneficiar. Se você ainda não se inscreveu no canal, também acho outro absurdo, você trate de se inscrever aqui. E já se prepara aí para um coraçãozinho pro nosso último episódio. Falta só mais um pra gente acabar essa primeira temporada. E a gente se vê no próximo episódio do TraumaCast. Um beijo!